Olá, meus queridos, eu sou o Dimitri Cosma. E eu sou a Geisla Fernandes. E esse é o podcast Sem Freio, descendo uma ladeira desgovernado, sem edição nem frescura, e um podcast que tudo pode acontecer. E o tema de hoje, eu trouxe a Geisla aqui, porque o tema de hoje é muito bacana e assim, muita gente tem dúvida sobre isso, né? É o pós-terror, né, Geisla? O chamado pós-terror. A Geisla, inclusive, discorda desse assunto, né? Desse rótulo, né? Eu acho que é uma nomenclatura que é problemática, né? Porque ela meio que define filmes como se eles fossem mais inteligentes do que os filmes de terror ou de horror do passado, né? Ou mesmo filmes do passado que eram de terror e que agora são classificados como filmes inteligentes, como, por exemplo, O Bebê de Rosemary, foi classificado como um filme, um exemplo de pós-horror. Então, né, o que a gente quer dizer pós-horror? O que diz esse termo pós-horror? Para mim, não diz uma muita mistura coisa. aí, né? Um mexidão, no fim das contas. A gente vai entrar em detalhes, a gente vai explicar, inclusive, primeiro para quem caiu de paraquedas aqui, o que é o pós-terror também, mas daqui a pouco. Primeiro, deixa eu falar um pouco sobre o programa aqui, para quem chegou agora, não está entendendo o que é o nosso podcast. É o seguinte, a gente está disponível no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dimitri Cosma, youtube.com/Dimitri Cosma, e também áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Também, se aproveitar, você assina, a gente recomenda que você assine o podcast no seu leitor favorito. Por exemplo, no Spotify você clica naquele coraçãozinho, você busca lá por Sem Freio, clica no coraçãozinho lá do Spotify, que aí você vai sempre receber as novidades do canal. Quando um programa novo for lançado, todas as terças-feiras temos um programa novo aqui sobre um assunto diferente e sem freio, né? Essa é a nossa ideia. Se você quiser participar, você pode comentar pelo YouTube, você faz o comentário na própria página do YouTube ou pode mandar um e-mail para o semfreiopodcast@gmail.com, tudo junto. É isso aí. Feitas as devidas introduções, vamos começar com o nosso programa. Bom, primeira coisa, antes de entrar no assunto especificamente do pós-horror, vou falar um pouco sobre a Geisla. Geisla, fala um pouco de você, né, o que você faz. E eu e a Geisla, a gente já tem uma parceria de muitos e muitos anos, mais de uma década, hein, Geisla? Olha só. Mas fala um pouco aí de você. Pois é, eu sou roteirista e diretora, estou no cinema independente. Outro dia eu estava fazendo as contas, há uns 15 anos. Eu não 15 falo anos, isso, não hein? costumo falar isso, eu costumo falar há mais de 10 anos, porque Eu aí não geralmente faço parece que é isso, mais de tanto 10 tempo. anos já tá bom. E estou sempre envolvida aí no meio de terror, né? Uma vertente que eu gosto muito de filmes de terror, de horror desde criança. Então, eu acho que com uns 20 anos eu já comecei a fazer filmes, e foi na época que a gente se conheceu, mais ou menos, na oficina do Mojica, inclusive. Oficina do Mojica. Se o pessoal quiser saber, inclusive, a gente entra em detalhes, porque isso daqui foi uma coisa inesquecível pra gente, né? Foi mesmo. Mojica, para quem não sabe, Zé do Caixão, nosso querido Zé do Caixão. Beijo, Mojica, te Certeza, amamos. beijão pro Mojica, com certeza. E aí, depois disso, a gente começou a fazer filmes, né? No apartamento lá que eu tinha em São Paulo, a gente se reunia e gravava, e a gente fez, acho que cerca de uns 7 curtas por aí, naquela época, né? Foi aquela trilogia, depois a gente fez, antes a gente fez A Carne. A Carne. Carne foi uma Depois, super produção pra gente, né? foi mesmo, e foi bem premiada. Eu estava relembrando até sobre os curtas que eu fiz outro dia, e A Carne foi um dos que foi mais reconhecido e tal, e foi no comecinho, assim. Sim. Enfim, e que agora, infelizmente, o ator principal não é lá essas coisas. E que agora, inclusive, vai estar disponível no canal, no Darkflix, para quem quiser assinar. A Carne vai estar lá a Necrochorume também. Necrochorume Alguns fizemos juntos outros. também. Tem mais alguns. Você tem a Então, data que vai estar no Darkflix? não tenho. Eles ainda não lançaram totalmente a plataforma, então ainda não tem data. Tá. Mas promete, vai ser legal, uma plataforma só de filmes de terror e tal. E aí, então, dessa época para cá, eu continuei na área como roteirista e como diretora, e fiz alguns outros projetos fora do terror. Nós mesmos, nós dois dirigimos um longa, que Sim. é um drama,
né? O Desamantes, que agora vai ser lançado pela Encripta. Estamos trabalhando no lançamento, inclusive assim. A Geisla não sabe, mas já vou comunicá-la em primeira mão aqui para todo mundo. A gente vai ter um programa especial falando do Desamante. Aí sim, merece. Vamos ter, porque assim, é nosso longa, assim, nosso xodó, assim. Nosso longa que a gente fez na trincheira mesmo, né, Geisla? Assim, foi uma loucura, guerrilha merece total. programa E ficou muito bom, assim. Eu gosto muito desse trabalho. E a gente vai entrar em detalhes. Não é horror, então a gente não é o tema do programa de hoje, mas. Não é, tá fora. Só um overview, assim. Ficou muito legal, assim. E logo vocês vão assistir, vocês vão ter como assistir. Muita gente que me acompanha, principalmente, me pergunta assim, como que a gente pode assistir? Quero ver. E logo vocês vão poder assistir. Né, gente? E aí depois eu fiz umas séries de documentários para o canal Futura, é uma série, na verdade, chamada Natureza Forte, muito e que está disponível no Futura Play, para quem quiser assistir, são 13 episódios. E está aberto, né? Não é pago, aberto. Né? Quem quiser assistir, pode assistir. Aberto, de graça lá no Futura Play, só dá um clique e já consegue acessar sem pagar nada. Muito bom. E depois disso, eu comecei a trabalhar bastante no Nordeste, nós conseguimos alguns editais lá e por isso trabalhei bastante lá. Então, depois disso, a gente fez também um documentário chamado Guerra do Pau de Colher, que ainda não foi lançado, mas que já está pronto, que é sobre um movimento que aconteceu em 1930 e ficou meio que esquecido na história lá do sertão da Bahia. Bem interessante, logo a gente vai lançar. E ainda agora a gente está escrevendo os roteiros para um projeto que foi selecionado pelo Funcultura, lá de Pernambuco, que é de terror e que é uma série. Nós já escrevemos a maior parte da primeira temporada e se chama Atrofia. Quem quiser acessar, vai lá no portfólio da WW Filmes, /Atrofia, ou no Facebook também. A gente teve um piloto lançado no MIS, no começo desse ano, e agora a gente está tentando produzir essa série, a gente está tentando conseguir incentivo para gravar os episódios que a gente já tem escritos, mas está meio complicado aí pelas condições dos editais travados e as produções meio que pararam mesmo, então a gente está correndo atrás. E aí... O piloto não está disponível ainda, né? Tá disponível. Está disponível para o pessoal, para o pessoal assistir? O teaser do piloto. O piloto inteiro não está disponível, não. Mas o teaser tem lá na página da WW Filmes que eu falei. Legal. Então o link vai estar no post também. Boa. Quem quiser ver, o link vai estar no post. Deixa eu até anotar aqui para lembrar. Tá? Vai estar no post o link, com certeza. Maravilha. Bacana. Bom, e a Geisa eu vou trazer ela de novo aqui, até para a gente falar sobre os nossos projetos também e tal. Hoje foi só uma visão geral mesmo do trabalho da Geisa, das coisas que a gente fez junto. A gente fez muita coisa junto. Então talvez a gente faça um programa, tive a ideia agora, assim, a gente faça um programa falando sobre esses trabalhos também. Alguns deles talvez até se enquadrem no pós-horror, hein? Sim, eu estava pensando sobre isso, e a maioria dos filmes que eu mesma fiz, que eu mesma dirigi ou roteirizei, eles poderiam ser classificados como pós-horror, porque não são filmes... Eu acho que a gente pode falar em etapas, né? A gente pode falar, tipo, das características do tal pós-horror, né? O que é? Me responde, então. Você que estudou até, você estudou até o assunto. Eu dei uma estudada porque eu vou te contar como é que eu ouvi falar sobre esse termo. No meu Facebook, eu comecei a ver pessoas comentarem isso em 2017, sobre a tal nova vertente, que filmes seriam classificados como pós-horror e tal. Eu fiquei pensando, mas de onde veio isso, né? Como é que surgiu? Quem que deu esse nome aos bois e tal? E aí eu descobri que foi um crítico de cinema do The Guardian, que foi escrever uma crítica sobre aquele filme Ao Cair da Noite, e aí ele classificou esse filme e alguns outros como filmes de um gênero novo, de um gênero que vem surgindo de novos trabalhos, de pós-horror, de pós-terror. Então, o que seria, né? O que ele classifica
como pós-terror. São filmes sem os jump scares, né? O que são os jump scares? Aqueles sustinhos que fazem você pular da cadeira. Então, Susto fácil, né? É. A gente já sabe, a gente que assistiu muito filme de terror, né, Gessler? A gente já sabe, ó, vai ter um susto agora. Tem primeiro o susto falso, aquele susto que tá construindo a atmosfera pro susto, não dá o susto. Aí você relaxa e aí vem o susto, né? É a fórmula fácil do susto. E é apelativo, né? E são filmes vistos como mais apelativos, filmes que têm mais um pouco de influência do gore, filmes mais sangrentos, Não que a mas gente não goste também, a gente gosta também, né? exatamente, mas isso não, né, colocando esses filmes como ruins, mas separando esse gênero como filmes que não têm esse tipo de coisa e que, por outro lado, tem o horror inteligente, entre aspas, né? O terror que faz pensar, que faz refletir, e aí sim esse medo vem dessa reflexão. Mas não são filmes de terror psicológico, né? Como a gente já tem essa classificação. Porque os filmes de terror psicológico, eles não têm sangue, né? Eles não costumam ter muito sangue e muitas vísceras e tal. Já o filme de pós-terror, que ele classificou, teoricamente pode ter essas cenas sangrentas, essas cenas mais gore, mas ele não vai te dar sustinhos bobos, entendeu? Ah, então então assim, para mim era quase um sinônimo. Então não Não é. é, para mim também. Eu comecei a pesquisar mais por isso, porque eu pensei, mas isso é um filme de terror psicológico, não tem nada de pós-horror. Mas daí eu fui ver que alguns dos filmes que ele classifica, ou que, né, foi se classificando como pós-terror, eles têm sangue, eles têm alguns efeitos durante o filme, mas ainda assim eles não dão sustinhos, né? Eles não são apelativos nesse sentido. Mas não é só isso, não é a ausência do susto, do jump scare, não é só isso. Não é só isso, mas é a presença do terror inteligente, do terror mais lapidado, um terror superior ao que era antes. Por isso, um pós-terror é como se fosse alguma coisa que foi lapidada. Então, é nesse sentido que eu não concordo, porque eu acho que, né, muitos filmes antigos podem entrar nesse gênero e não seria um pós-terror, porque pós veio depois do quê, né? Depois do que. Não, e eu não tô vendo sentido nenhum nisso, principalmente porque, assim, você tá falando que é diferente do terror psicológico. Para mim, não, por exemplo, vamos citar um exemplo de um filme, então, para ficar mais claro, até para quem não estiver visualizando isso. Eles consideram o Bebê de Rosemary um pós-terror. Isso, mas eu acho que esse não é um bom exemplo a gente dar, porque é um filme mais antigo. A gente pode dar um exemplo de um filme mais novo, que foi quando surgiu, né, essa classificação aí, que foi, por exemplo, a Bruxa. A Bruxa. Você já viu a Bruxa? Sim. A Bruxa, que mais? Tem vários outros. Então, não. Vamos dar os exemplos, mas é porque eu O queria Corra. entender. O que eu não estou entendendo é uma coisa. O que para mim está confuso é isso. Uhum. O Bebê de Rosemary, para mim, sempre foi terror psicológico. Uhum. E assim, ele não tem gore. Não tem, ele tem cenas fortes, né? E só que ele não tem sustinhos à toa, por exemplo. Eu acho que ele tem mais. O Bebê de Rosemary, para mim, ele tem mais construção do que o explícito. E é isso que eles chamam de terror inteligente ou terror sério. É o terror que não se apoia em sustinhos, entendeu? É um terror que pensa melhor ao invés de jogar imagens impactantes. Então, eu acho que a característica básica de classificar um filme como pós-terror para eles, né, é essa, é de um filme que faz pensar e que ao mesmo tempo foi pensado. É um filme que não se apoia em saídas fáceis para assustar, entendeu? Então, mas o psicológico é a mesma coisa. O psicológico, é que geralmente o psicológico ele não tem essa variação, ele não muda, ele geralmente tem cenas sem sangue. Ele geralmente se baseia em questões, em tabus, em questões mais introspectivas do que o pós-terror, porque, pelo que eu entendo, o pós-terror ele pode também ter cenas fortes, ter cenas de sangue, ter banho de sangue, mas ainda assim não se apelar
em cenas de sustinho ou em cenas não pensadas, em cenas apelativas que não fazem parte da narrativa, né? Pode falar. Seria também, ele poderia também ter essa coisa do duplo sentido, dupla interpretação, também caracteriza isso? O que? O O termo. pós-terror. Assim, a dupla, né? O Eu acho que roteiro que você sim, tem porque faz aquelas. refletir, né? Oi? Acho que sim, da pessoa tirar as próprias conclusões e Sim. pensar sobre isso, acho que tem a ver, porque tem a ver com essa coisa do terror inteligente que eles falam, né? Do terror Vamos dar que um te faz exemplo, um outro pensar. exemplo. Nem tá na minha lista, eu lembrei agora. Você falando isso, eu lembrei. Por exemplo, aquele Mãe. Mãe. Sim, sim, sim. Eu acho que ele seria considerado como um filme de pós-terror, mas ainda assim ele tem cenas muito chocantes, né? Tem a cena do bebê lá, tem cenas que são de filmes que teoricamente seriam de terror, entendeu? Então, só porque um filme é inteligente, porque o roteiro dele é mais, né, é mais trabalhado do que um filme mais de entretenimento, sei lá, qual que a gente poderia dar de exemplo de um filme que não caberia como Sexta-feira pós-terror. 13. É. Exatamente. Exatamente, foi o que veio à cabeça assim também. Tipo, porque é um filme que ele é fácil de assistir, ele tem sustos, né? Tem sustinhos, mas eu não acho que Sexta-feira 13 tenha um roteiro ruim, por exemplo. Eu não acho que Massacre da Serra Elétrica tenha um roteiro ruim. Então, por que que ele não seria um pós-terror, né? Por que que ele ficaria no nicho ultrapassado do terror? Para mim, o pós-terror ele traz uma conotação de algo que é novo e o que fica para trás é algo ultrapassado, né? E é por isso que eu não, que o termo para mim não cabe bem. Eu acho que sim, a gente poderia classificar esses novos filmes que chegaram e que de fato têm características diferentes do que os filmes, do que algumas vertentes de filmes que a gente tinha antigamente. Então eu até aceitaria, sim, acharia interessante uma classificação dessa nova onda de filmes que não tem tanto sustinho e que se apoiam em um terror inteligente, né? Porque são características marcantes desses filmes, mas talvez com um outro nome, um outro termo que Entendi, você não gosta classificasse. do nome, especificamente do É, nome. que eu não tenho problema com classificação, beleza? Quer colocar um rótulo? Coloca, mas o nome do o pós-horror me incomoda, porque ele me traz uma sensação de algo que não faz sentido, né? Para mim não tem sentido, mas eu reconheço que existe esse boom de filmes feitos de uma forma diferente, que poderiam ser classificados com outro termo. Eu concordo com você totalmente, no sentido assim. Eu vou até falar minha experiência pessoal. Eu já assisti muito filmes de terror, desde que eu era criancinha eu assistia. E eu tô extremamente cansado de filmes de terror. Porque é tudo absolutamente a mesma coisa. Eu não consigo mais ter nada que me surpreende. Então, quando eu assisto um desses chamados pós-terror, que me É, ficam na cabeça por muito tempo, é, entendeu? Me arrepia, entendeu? Me arrepia, porque assim, é um sopro de vida, né? Um eu sopro de concordo, criatividade. Eu vou dar um concordo. exemplo. Eu até falei aqui no podcast, eu já falei sobre Hereditário, por exemplo. Adoro Hereditário, acho genial, acho que renova de fato e que foi até pouco falado, né? Porque foi um Aham. filme, para mim, também superou as expectativas. Agora tem outros também novos, por exemplo, a Ghost Story, que está Hum. classificado nesse gênero e que eu achei, assim, no começo do filme, para mim ele parecia um Ghost. Eu falei, isso aqui é uma bosta, vai ser mais uma versão do Ghost. Mas o filme, ele tem uma virada inteligente que faz tudo ter tanto sentido que me impressionou e que marcou. E é um filme que realmente não tem sustinhos, não tem sangue, né? E ele Mas é é um lento, filme de né? Ele é terror. arrastado, assim, Ele né? é arrastado, mas depois ele ganha um ritmo, né? Ele É. começa muito lento, Nossa, é depois ele verdade. cresce. É inacreditável. Não, eu falei assim, não, eu não acredito que conseguiram fazer um filme desse, porque é inacreditável. Eu tinha esquecido da segunda parte, assim.
Dá uma overview desse filme, só uma sinopse sem spoiler, assim, uma sinopse básica dele. É um filme sobre um jovem casal que se muda para uma casa antiga e o cara é músico e ele fica bem apegado a essa casa porque tem um piano e tal, e apesar de ser antiga, é uma casa bucólica e ele parece gostar muito dessa casa, ele não quer se mudar e a mulher quer se mudar. E aí, isso eu vou contar porque já é óbvio, já acho que está até na sinopse, ele morre repentinamente já no começo do filme e ele volta como um fantasma com um lençol branco e com 2 buracos sem nada, assim, né? O fantasma de criança mesmo, lençol e o olhinho, assim. Só que no olho não tem nada, né? Você vê o vazio, assim, tipo Vazio. preto, né? Um fundo preto. E aí tudo acontece dentro dessa casa, né? Após vida dele. Já que a gente está falando de pós-terror. Enfim, e aí ele surpreende, porque em determinado momento você fica se perguntando para onde vai essa história. E a você história começa a ficar meio entediado propositadamente, inclusive, né? Foi feito ela de propósito para isso. Ela fica maior ainda quando ela tem essa virada, né? E daí você entende, eu tava menosprezando, mas tipo, não. E é bem surpreendente. Um outro filme que me surpreendeu muito recentemente foi o Border. Eu não sei se você eu não vi ainda, hein? Vale a pena. Conta aí. E esse eu vou falar bem pouco, porque eu não quero dar nenhum spoiler, mas é sobre uma... É isso que entrega, né? Geralmente esses filmes, você não pode falar muito que acaba entregando. O próprio Hereditário, né? Tem aquela virada no filme, que é assim, que deixa a gente, a gente toma uma porrada, a gente toma uma porque porrada. Porque a gente espera que a protagonista seja a menina, né? Pois é. A gente espera. Pois é, e assim, é inacreditável. E depois daquela porrada, você fica passando mal. Você assiste o filme mal, com sentimento mal, assim, né? Muito. Assim, nunca um filme tinha acontecido. Eu nunca tinha. Faz muito tempo que eu não sinto isso num filme, entendeu? Mas volta pro Border aí. Então, é sobre uma mulher, para os nossos padrões de beleza, bem feia. Ela é, assim, bem esquisita. Ela quase não parece um ser humano. Ela parece mais um... Não sei. Ela tem problemas, assim, tem um rosto feio, enfim, meio que mal formado, eu não sei explicar. E aí ela trabalha num aeroporto e ela trabalha como segurança, checando as malas. Só que ela checa as malas cheirando, como se fosse um cachorro farejador. E aí ela... E aí mostra um pouco da vida dela, mostra como ela mora com um cara que não tá nem aí para ela e tal. E aí, um certo dia, ela tá verificando as malas e ela encontra um cara que fisicamente é muito parecido com ela. Ou seja, ele é muito feio, muito feio. E aí, eles começam a... Ela chama ele para ir morar na casa, no quartinho que ela tem lá disponível. E ele meio que, acho que aluga esse quartinho e começa a morar lá. Mas aí começa a acontecer umas coisas muito estranhas. Você vê que esse cara tá grávido. Enfim, e aí depois disso eles explicam, os realizadores explicam por que essas pessoas são tão diferentes. Então, elas não são feias, elas só são de uma outra raça. E é esse o X da questão, essa raça, o que eles são é o que é muito interessante e que eu não vou contar aqui porque vai estragar a surpresa. Pior que você falando, me lembrei, eu tive um spoiler disso daí, eu fiquei sabendo, agora eu lembrei, me falaram, não assisti, mas é incrível mesmo, é incrível. Vale eu vou a pena. Ter que assistir ele inteiro agora, mesmo sabendo, acho que vale. Não, mas vale, porque são pequenos detalhes que vão sendo mostrados e que você vai pensando, nossa, que loucura. É um filme muito doido, assim. Eu gosto desses filmes que piram, tipo, viajam muito. Esse vai longe, assim, vai bem longe. Agora, vamos falar, já que estamos dando exemplo, vamos dar mais um aqui, comentar. Eu acho que tá legal também isso, que até o pessoal. Depois a gente até continua com o debate, mas o pessoal consegue visualizar o que significa essa nomenclatura, né? O Corra, Run. O Corra. É Run, né? É Run que chama em inglês? O que você achou? Eu gostei muito do Corra, para mim é o meu filme favorito desse diretor. Eu não gostei muito do Us. Eu gosto mais do Corra. Mas por que eu acho que o Corra entra aí, né, nessa classificação de pós-terror?
porque ele é um filme muito mais baseado no psicológico, mas ainda assim ele tem algumas cenas que são chocantes, né? Só que ele não te assusta, ele não tem os tais dos jump scares, ele não tem sustinho bobo, eu detesto sustinho bobo. Eu acho que você pode gostar disso. Eu não gosto, particularmente, são filmes que não me agradam, que Eu me, também não. Eu também não. me tiram já da O história, susto, porque para mim, por exemplo, é o que aconteceu no Hereditário. Aquilo foi um susto pela é, cena, pelo que aconteceu, né? Não, é, não pelo susto em si, né? uhum, sim. Que Mas, é um pouco da coisa do susto inteligente, né? Do susto sim. bem realizado, do susto que faz sentido com a narrativa e que não está ali só para te assustar, sem motivo nenhum ligado com o roteiro, né? Então, eu acho que o Run, ele conseguiu ele conseguiu um sucesso, um filme muito bom, porque ele tem um bom roteiro. E eu acho que esses filmes de pós-terror, uma característica muito visível neles é o roteiro bem construído. São filmes que têm histórias muito bem desenvolvidas. São filmes, alguns, que são baseados em livros. Então, para mim, conta muito isso nessa classificação do tal pós-terror, mas que para mim, claro, poderia ser um outro nome, Sim. mas que fazem filmes que têm um sucesso dentro do horror sem mostrar cenas de susto à toa, né? Além do roteiro meu bem construído, também eu diria criação de atmosfera, né? Eu acho que até Boa, agora, todos esses que a gente está falando, eles conseguiram criar essa atmosfera que prende a gente, né? tem Alguma razão. coisa, eu não sei, tem um quê, vamos dizer, onírico, assim, uma coisa meio de sonho, não tem? Eu não sei, eu sinto isso, assim, eu sinto que a gente fica com o Pode filme, ser. termina o filme, mas a gente fica com ele, né? Pode ser porque esses exemplos mesmo que a gente falou, eles têm essa coisa de sonho, né? O Ghost Story tem, o Run tem, porque parece que ele tá Sim. meio que numa alucinação, né? Vamos falar um pouco, fala um pouco da sinopse do Run, sem entregar, tá? Só o intro, assim. É sobre um casal, ela é branca e ele é negro, e ela o convida para ir conhecer a família dela. E aí ele chega numa festa tipo de um pessoal super rico e branco, e aí começam a acontecer coisas muito estranhas e crimes e tal, enfim. E Esse- aí... ele, ele, ele- Nesses momentos, ele te prende tanto, você quer entender o que aconteceu, mas eu vou te ser sincero, sem dar spoiler, que um pessoal comentou aqui que talvez seja bom fazer o podcast com spoiler para dar para discutir melhor. Mas eu não sei, Ah, eu acho melhor não. Talvez, não sei, eu tenho dúvidas ainda. Comenta aí, pessoal. A gente faz spoiler ou não, entendeu? Porque eu fico com dó de quem não assistiu ainda, vai perder essa surpresa, mas também a gente não consegue não consegue falar o que a gente quer com medo de dar spoiler. Bom, mas enfim, o último ato do Run, eu adorei. Até o momento do último ato, quando tem a revelação do uhum. porquê daquilo. Você não gostou? Não gostei. Eu não Por quê? gostei. Você gostou? Eu gostei. Assim, é diferente, né? Mas para mim eu acho que fugiu muito do que o filme estava levando a gente, entendeu? Ele estava criando um negócio assim, eu achei diferente, mas eu achei inverossímil, primeira coisa, né? Uhum. E, e eu achei que em alguns momentos se contradiz, inclusive. Porque, Eu não, assim, eu não ele era para senti. discutir sobre racismo. É um filme que, sem entregar spoiler aqui, ele discute claramente sobre racismo, né? Sim, E até o sim. racismo velado, que é mais interessante ainda discutir, né? Que eu acho Uhum. que é o mais, vamos dizer, acho que mais acontece hoje em dia, né? Praticado, Exatamente. E como esse tema eu estava achando tão interessante. Uma coisa interessantíssima, por exemplo, os pais da menina começam a querer se enturmar com o cara, com o rapaz, o Uhum, noivo, uhum. e começa a falar, pô, legal, e aí começa a falar sobre, sei lá, eu adoro o Obama, viu? Eu adoro É. esse negócio do nada. Isso eu acho muito genial, genial, né?
Muita falta de O tato, Jordan né? Peele tem essa experiência também, né? Então é por isso que ele tem essa vivência também. E os Mas filmes deles são engraçados, né? Eles têm essa veia cômica que é pungente, que é crítica, né? Eu acho sim. legal também. Mas você não acha que o final, sem entregar aqui, se contradiz, entendeu? Eu acho que ele, além do final inverossímil, daquela surpresa inverossímil, eu acho que ele se contradiz, acaba se, entendeu? Se É que perdendo com isso. eu acho que não, eu acho que se você já está dentro daquilo, eu costumo pensar que quando você compra um filme e você entra nele, você começa a fazer concessões, né? Tem coisas que você sabe que não iam acontecer, mas fala, tipo, você acredita naquilo porque é aquilo que você já entrou, que você já comprou. Então, no Corra para mim foi assim. E, e essa coisa de contradizer, acho que não, acho que ele já colocou os pontos dele, né? Ele já fez as críticas durante o filme, e aí no final ele só quis dar um outro Aí final, pra mim né? virou, é que no final me virou um filme de terror da Hammer, por exemplo, sei lá, entendeu? Sei, porque ele fica Não é? cômico, né? Ele fica tipo meio nonsense, assim, Pois é. é. O que eu sei, não sei se você chegou a pesquisar isso, o que eu sei é que existe um outro final pro filme. Ah, não sabia, não. Eu não lembro se tá gravado, se eu não me engano, ele tá gravado, inclusive. Foi gravado. E esse final, ele dá uma outra ótica pro filme. É E mesmo? pelo que eu vi, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas pelo que eu vi, ele meio que liga tudo, entendeu? Seria um final mais adequado para mim. Interessante. Dá uma Queria. pesquisada, eu não vou falar aqui para também não dar spoiler, mas vale a pena. Dá uma pesquisada, se eu não me engano, inclusive tem gravado. Tem vídeo, chegaram Legal, a fazer. legal, legal. Bom, vamos voltar. Mais alguns exemplos aqui que a gente pode dar. Por exemplo, o Ah, tem. Iluminado. Vamos voltar para o passado. A gente está muito moderna aqui. Vamos lá para filme É, de velho. O porque Iluminado seria pós-terror também. seria, totalmente, totalmente, né? Porque ele tem uma trama envolvente e de atmosfera, como você bem pontuou, e um roteiro que também é baseado num filme, como eu falei, são filmes muito mais desenvolvidos em termos de roteiro, né? O roteiro aguenta muito mais do que um filme mais tipo Massacre da Serra Elétrica, que são ações mais simples, né? É uma narrativa mais simples. Então, o Iluminado ele tem toda essa lapidação das ideias, né? E de colocar você psicologicamente dentro daquilo lá. E aí a gente volta para as semelhanças, né, do suspense psicológico ou do terror psicológico com esse termo aí do pós-horror que Pois é. foi Tudo que a gente lançado. está falando até agora, pelo que eu estou vendo, é isso. Ele cria essa narrativa, né? E todos eles, a princípio, aqui, nessa nossa lista que a gente já falou até agora, tem esse subtexto, essa segunda É, interpretação, né? uhum, Até agora, pelo menos, todos tiveram, né? é, Tem aquela é. história, o nível normal, se você quiser assistir como uma historinha normal, e De tem o que, entretenimento, que né? aquilo significa. Se você quiser se aprofundar, você pode. Não precisa, mas você pode, né? Uhum. E tem até uma outra questão aí dessa coisa dessa nomenclatura, que a primeira vez que eu ouvi falar, eu vi como pós-terror. Hoje em dia eu já vejo pós-horror, pós-terror, então ela vai variando. Mas de fato a gente tem essa variação até no gênero, nas vertentes, quando a gente fala aqui no Brasil de terror ou de horror, elas acabam às vezes se misturando, porque são coisas muito parecidas, né? Tem São quase diferença? Eu vou ser sinônimos. sincero que eu também nunca sei. Entre horror e terror, eu não vejo diferença. Então, eu uma época pesquisei sobre isso e o que eu entendi era que o horror ele causava é, uma sensação mais de desespero, era mais forte do que o terror. O terror era uma definição quase que similar, assim. Então, eu não costumo diferenciar muito, não, entre horror e terror. Eu também uso como se fossem sinônimos. É. E, bom, eu tenho aqui na lista, eu estava pesquisando sobre o assunto, eu vi, talvez seja o primeiro exemplar de pós-horror da história. Que O é que o você Ao acha Cair da disso? Você Noite? concorda ou não? O Ah, não. Gabinete do Dr. Caligari, E é expressionismo 1920. alemão.
O Gabinete, sim. Não tem um filme é um expressionismo, né? Expressionismo alemão. Uhum. Mas, assim, eles estão considerando. Mas faz sentido, né? Porque é um filme de terror inteligente, é um filme bem trabalhado o roteiro, e é um filme que não tem essas inserções de sustinhos. Então, caberia. Mas é que é tão, sabe, sei, é tão vago, Vago, classificar um filme assim, né? É como se você fosse rotular os filmes mais não são tão específicos que deem para rotular como se fosse, por exemplo, um WIP. Lembra dessa classificação? Woman in Prison, todos os filmes que eram sobre torturas de mulheres. Eu lembro que tinha alguns subgêneros do terror que, de fato, eram mais fáceis de classificar, porque eles eram específicos. Agora, quando você fala do pós-terror, ele é muito abrangente, então dá para classificar muita coisa como pós-terror, né? Se bem que assim, dá, mas todos esses exemplares que a gente está citando, ele tem essas características, por enquanto, eles estão tendo essas características em comum, né? Sim. Então, assim, eu não sei. É que assim, a gente está em tempo real tentando ver se realmente faz sentido ou não o pós-terror, mas. Esse termo, né? O termo. O que está acontecendo é que, assim, se o filme for simplesmente filme de terror normal, eu tô tendo muita resistência para assistir. Eu nem começo a assistir. E o que seria para você o terror normal? Então, essa coisa, sei lá, o Sexta-feira 13 tá no meu coração, então se lançar 500 Sexta-feira 13, eu vou continuar assistindo. Eu também assisto. Mas assim, se for, sei lá, um novo Jason lá, que eu sei que vai ser um slasher lá, que o cara vai sair matando, eu acho. Só se alguém me recomendar, entendeu? Muito bem recomendado, eu vou assistir, porque senão eu não vou ter mais tempo para isso, não tenho mais paciência. Entendeu? Se eu sei que é tudo igual, se é aquela coisa que o combate final. Ou sei lá, um filme de exorcista. Filme de exorcista eu tenho a teoria, gente, vê o que você acha. Para mim, a teoria é que os filmes de exorcista, possessões demoníacas, tal, são financiados pela igreja. Essa é a minha teoria. Faz até sentido, né? Porque é uma puta propaganda mas no final. Bom, mas. Pra mim, pode ser que algum deles tenha sido, mas não dá pra gente generalizar e falar que todos os filmes de exorcista são. Não tô. Essa é uma. Assim, a minha teoria é que assim, a igreja adora isso, entendeu? Pelo menos. Sim. Eu acho também. E para mim é filme de criança. O Exorcista, por exemplo, até o primeiro, é filme para criancinha para mim. Não. Aí eu discordo de você. Então vamos brigar aqui, vamos brigar. Não. Você acha que não? Para mim, inclusive, o Exorcista é um filme de pós-terror. Não. Sim, porque ele é completamente. Tem um roteiro envolvente e não tem sustinhos à toa. Você tem cenas de gore até, você tem cenas de nojeira, mas tudo isso muito bem colocado dentro da narrativa, né? Então para mim, ele é um pós-terror. Pensando assim, pode ser. Pode ser. Eu tenho minhas restrições sérias quanto ao Exorcista. Eu, quando era criancinha, eu adorava. Né? Não, eu acho que é um filme pesado. É que você é um nível, né? Mas eu acho que é um filme pesado. Assim, eu assistia. Eu, quando era criança, eu assistia Traços da Morte, Faces da Morte. Toda a série, né? Eu não assisto mais isso hoje, mas quando eu era criança, eu adorava assistir esse tipo de coisa. Mas o Exorcista, eu sempre achei pesado. É que eu não sei, o Exorcista é aquela coisa, para mim é um filme de super-herói, praticamente. É um filme de super-herói, entendeu? O padre é um super-herói, né, enfrentando o demônio. Não dá, para mim não dá, o Exorcista não dá. Eu queria ver um Exorcista produzido pelo Bispo Macedo. Você assistiu o filme do Bispo Macedo? Nossa, não, tá já no segundo. Vai ter segundo, parte 2? Sim, tá no cinema. Sensacional. Não, mas tem um exorcismo lá. Tem uma cena. Tem, opa, assiste o Bispo Macedo. Faça esse favor a você e assista aquela obra. Obra-prima do cinema. O Bispo Macedo é um super-herói, só falta ele usar uma capa. Nossa, deve ser uma coisa. Deve ser terror. É pior que terror. Esse filme, eu tinha comentado, eu fiz uma crítica. Eu falei que ele é mais assustador que filme de terror. Vamos lá.
Eu dei uma pesquisada aqui, ó, só para a gente tirar limpo aquela questão se o terror psicológico ele é igual ao pós-terror, se ele tem tanta semelhança assim, ou se dá para a gente diferenciar. O que eu achei da definição aqui do terror psicológico, eu vou ler aqui para você. Terror psicológico é um gênero de ficção desmembrado do terror. Eu não sabia disso, que ele era desmembrado do terror. A diferença é que no terror padrão, o medo é derivado do sentimento de nojo e repulsa ao sangue e à violência, enquanto no psicológico, o temor é gerado a partir da vulnerabilidade da mente humana a alguma situação ou sensação desconfortável psicologicamente, geralmente por uma situação implícita. Então, eu continuo com aquela minha impressão de que o pós-terror, ele é diferente do terror psicológico, porque nele ainda cabem cenas fortes. Não necessariamente em todos os filmes que são classificados como pós-terror tem cenas fortes. Por exemplo, no Ghost Story tem 0 cenas fortes, não tem nada de cenas fortes. Sim. Mas no Hereditário já tem. Né? Em A Bruxa, bem forte, inclusive. Em A Bruxa tem, mais ou menos. Mas, então, para mim, o que fica é isso. O que diferencia é que o terror psicológico ele não vai ter esse tipo de cena. E o pós-terror, ele pode ter. Eu não sei, isso é o que eu acho. Pode ser, faz sentido. Deixa eu voltar para a Bruxa. A gente falou muito vagamente sobre a Bruxa. Eu queria conversar um pouquinho mais. Você gostou muito? Gostei muito da Bruxa. Apesar dele ser um filme lento, né? Ele é um filme... Bem lento. Mas eu gostei da linguagem, eu gostei da fotografia, da trilha. A atmosfera muito boa. Eu só vou citar a Bruxa, porque é mais um que eu não gostei muito do final. Você não gostou do final? Eu não sei, porque eu achei acabou indo pro óbvio. Sei. O único ponto para mim que deixou a desejar é a questão da bruxa em si, né? Porque a bruxa que aparece... Vamos dar spoiler aqui, vai. Vamos dar spoiler, vai. Mas a bruxa que aparece... Peraí, só um parênteses. Pessoal, quem não assistiu a Bruxa, adianta um pouquinho aí o podcast. Vai lá. Mas eu não vou dar muito spoiler. Mas tá escancarou, vai lá. Então, a bruxa que rouba o menino, né, e tal, ela aparece muito pouco. A não ser que a bruxa seja a própria loirinha lá, a protagonista, né? A menina, que ela realmente se transforma em uma, né? Então ela é a bruxa, mas eu fiquei esperando aparecer um pouco mais daquela bruxa que rouba a criança e apareceu muito pouco dela. Mas tudo bem também. Eu achei. Então, a minha interpretação foi que a menina era. É a bruxa, né? Sim. Não sei. Sim. Também, não, eu acho que é. Mas ainda assim, eu queria ver um pouco mais daquela outra bruxa que tava lá e que apareceu pouco pra mim. Quando eu falei que eu achei óbvio, porque assim, o filme todo tava meio que indicando que era a menina. No final, é a menina. Entendeu? Então. Isso que me pegou. Mas não era ela. Na minha concepção, não era ela quem tinha feito aquilo. Ela se transforma numa bruxa porque ninguém acreditou nela. Para mim, não era ela quem estava cometendo nada daquilo. Só que a família dela, né, aquela mãe maluca e tal, tudo colaborou para que ela se transformasse em uma bruxa, né? Porque era muito mais... Fazia muito mais sentido para ela ser uma bruxa do que continuar tendo aquela vida com aquele tipo de gente que eram fanáticos, mas que não pensavam direito, né? Enfim. Pode ser. Faz sentido. Mas eu gosto muito daquele personagem do pai. Aquele o pai que tem é muito a voz. Bom, eu gosto também. Aquele cara é foda, assim, gostei muito. Muito bom. Também Deixa eu te perguntar agora uma outra pergunta. Você considera o remake do Suspiria um pós-horror? Pós-terror? Eu considero, mas já adianto que para mim deixou a declarar o remake de Suspiria bastante. Você não gostou? Assim. Não gostei. Eu gostei imageticamente falando, ou performaticamente também falando. Eu gostei muito da construção dos cenários, eu gostei muito da performance de dança, eu gostei muito das cores, da arte, mas eu não gostei muito do roteiro. Eu concordo com você também. Eu falei isso, inclusive eu falei no podcast. Eu concordo com você também. Eu achei isso. É claro que a gente sabe que é um remake que segue um outro roteiro que já havia sido feito,
mas o que foi adicionado nesse eu achei fraco. O que eu achei bom é que ele é um filme ousado, né? Hoje em dia, fazer um filme É. com esse ritmo e ele é confuso, né? O problema é que é um filme confuso também, né? Você se Ele é bem perde, né? confuso. Ele é difícil, ele é bem difícil, ele é mais difícil do que o original, que já é difícil, então. Pois é. É, e aí tem. Eu acho que ele é um filme muito. Como eu posso dizer? Eu acho que ele quis abraçar muita coisa e não conseguiu. Assim, ele quis ser muita coisa, quis ser muito inovador. Tem aquela coisa do personagem lá da. Esqueci o nome da atriz, que ela faz o velhinho. É É uma a. atriz que faz o velhinho? E ela Aquele assina, velhinho? exatamente, ela assina. Não! Esqueci o Olha nome dela. só. Vou até Caramba, deixa eu pesquisar achar. aqui. Eu vi que era uma maquiagem, eu percebi que era maquiagem. Só que eu. Ela assina no filme com um nome de homem, mas depois ela Olha. revelou que era ela mesma. É a que faz a... Ai, caramba, Mas deixa é eu uma achar. a atriz que participa no Suspira também com outro Isso, papel, não? exatamente, exatamente. Ela tem um outro papel e faz o papel do Tem, velhinho também. tem a Tilda Swinton. Não acredito nisso. É. Olha, eu não. Olha, agora olhando a maquiagem dele, dá pra gente perceber que tem umas Tá, eu características. percebi desde o começo. Eu vi no Sério? filme. Eu consegui ver que era ele. O velhinho me saía do. Eu saía do filme por causa do velhinho, porque eu sabia que era uma maquiagem. E eu sabia que era Sei. alguém novo com uma maquiagem de velhinho, mas não imaginava que era uma mulher. É. Mas ela fez bem. Eu achei que ela fez bem o papel do velhinho. Só Fez que muito bem. Só que eu achei Inacreditável. desnecessário, tipo, pra quê, né? E aí, não adicionou muito ao filme ela fazer dois papéis. Ela pode ter adicionado a carreira dela, mas eu já acho que a Tilda Swinton é tão foda que ela não Sim, não precisaria disso, precisava. assim, é uma excelente atriz. Eu acho que eles meio que forçaram a barra sem ter sentido, porque no final das contas isso não contou muito, né? É Mas o só uma próprio velhinho, curiosidade. concordo, mas o próprio velhinho, ele é um personagem descartável no filme, ele não serve pra nada. E isso me incomodou também. Isso me incomodou bastante, porque Né? será que era isso? Será que ele era descartável mesmo? Eu fiquei questionando isso, porque não fazia sentido. Ele tem uma aparição tão constante no filme, então. Para mim ele era tipo quase uma barrigada de roteiro, ele não deixava o roteiro até fluir. Eu não sei se até o personagem dele para tentar explicar alguma coisa, mas ao invés de explicar, não desexplicava, né? Não sei. Me Confundiu. confundiu o lance É. lá da guerra e tal, me confundiu bastante. Uhum. Agora, por exemplo, tem aquela cena, a primeira morte lá, da menina Sei, dançando lá. sei, os efeitos são legais, né? Nem só pelos efeitos, é pela brutalidade da cena, É, né? é, Fica, é. você, é isso que a gente tá até o lance do pós-horror, estamos voltando até amarrando a coisa, mas é isso, é uma Sim, coisa que sim. fica. Você sempre vai lembrar dessa primeira morte aí, né? Sim, sim, porque ela imageticamente ela é grotesca, né? Grotesco, Tipo, verdade. No final, por exemplo, tem aquela hora que tem aquele massacre. Aí, pra mim, ficou ó, uma coisa até meio achei aqui, caseira. ó. Você não acha? Hã? Só no Filmou o Suspiria tá como pós-horror. Ah, então, aí. Aí, ó. E aí a gente chega à conclusão, né, de que. Mas é claro, quem que classificou isso? Foi um cara que assistiu e achou que era. Então, essas coisas de classificar filmes, elas são muito delicadas, né? Porque qual que é o critério? O critério de quem? Do crítico que criou e só mencionou algumas coisas. Então, vai indo longe, né? Mas eu acho assim, pra mim, eu vou ser sincero, se eu ouvir que o filme é caracterizado como pós-horror, eu vou me interessar mais do que simplesmente o filme tá. Então, você acabou de falar, essa é a chave. O pós-horror, para mim, é um termo de marketing. É um termo que junta um grupo de filmes que foi classificado como um novo terror, que é melhor do que o terror antigo e que deve atrair mais pessoas, porque é um terror inteligente. Não, mas então, calma. Você falou, tá certo, mas tem um outro lado. Hum. Pessoalmente, pra mim, eu vou me atrair mais pelo pós-horror. Agora, eu tenho certeza absoluta que tem gente que, se ouvir que é pós-horror, não vai nem Faz passar sentido. perto. Pode ser Porque ela que tenha prefere o Jason lá matando, entretenimento. entendeu? Né? Uhum. Ela não quer pensar, mas isso O que tudo pode. bem, é válido, né? Uhum,
Uhum. É, faz sentido. Pode dividir aí quem vai ter interesse por um filme ou não. Eu acho que ajuda a gente a escolher até, né? Entendeu? Ajuda a classificar mesmo, é mais fácil, né? É, Eu vou priorizar, pessoalmente, eu vou priorizar o que é pós-horror. Porque eu cansei do terror normal, entendeu? Eu cansei sim. do É, slasher, entendeu? eu não costumo pensar classificando em gênero e tal, mas eu tenho escolhido pelas sinopses mais filmes que logicamente se encaixam no pós-terror, né? Porque os filmes mais comerciais já não têm me atraído tanto, nunca me atraíram muito, na verdade. É, agora, falando. O que eu ia falar? A gente estava falando da coisa de ter o gênero. Ah, tá. Uma das características do pós-terror que eu achei aqui é que seriam filmes que, falando do espectador, seriam filmes que não saciam essa vontade, esse desejo do espectador por susto. Então, de fato, acontece isso que você falou. Quem gosta de filme para entretenimento, quem gosta de filme de terror para tomar sustinho, vai correr do pós-terror, né? Porque são filmes que eles não vão te dar isso. Sim. Então, a gente pode entender até essa classificação como marketing, mas que às vezes vai ser um tiro no pé, né? Porque daí você classifica e você limita quem vai assistir o filme. Muita gente vai deixar de assistir, porque assim, pode soar até pedante, presunçoso, mas é um filme. Não sei se a maioria poderia dizer, mas a maioria, eu acho que a maioria desses que a gente está falando até agora são filmes mais difíceis. Eles É, são difíceis. Você precisa estar preparado para assistir um filme que geralmente, não todos, mas geralmente ele é mais lento, né? uhum, uhum. Ele não é uma coisa tão descarada. Você vai terminar. Muitos deles têm um final muito aberto, né? Muitos deles te obrigam a pensar ao invés de te dar coisas prontas e finais prontos e histórias mais baseadas na imagem, né, do que no roteiro. Eu tenho uma Sim. listinha aqui que eu fiz de vários filmes que foram classificados. Vou falar só alguns que a Vamos gente lá. talvez, né, Boa, ainda não bacana. tenha falado aqui. Então, Corrente do Mal, você assistiu? Eu te indiquei esse filme há um tempo atrás, não sei se você viu. Eu acho que eu assisti, só que em português eu não tô lembrando. Deixa eu lembrar Que é aqui em aquele inglês. da It Follows. Dá É um o da overview aí menina enquanto eu tô pesquisando. que pega uma doença venérea muito louca lá. Eu assisti porque você me indicou, exatamente. Gostei muito. Conta aí, dá a Também. sinopse aí, pessoal. Então, é meio complexa essa sinopse. É uma menina que dorme com um cara lá desconhecido, e aí ela pega uma doença que é sexualmente transmissível, mas que não é uma doença física, é uma doença em que como é que é? Ela começa a ver fantasmas, os fantasmas começam a persegui-la. É um negócio muito doido. Eu Sim. não sei explicar essa sinopse, Tem mas uma o coisa sobrenatural aí na sobrenatural, história, né? total, é. Mas o filme é muito bom e tem E ela uma precisa linguagem. passar, né? Ela precisa É, passar essa maldição para frente. isso, assim como uma doença Sim. sexualmente transmissível, ela precisa passar. E, e, e é Eu bem. gostei muito. E ele tá meio num limite tênue entre o pós-horror e o horror, né? Então, um limite aí. Porque eu acho que o Eu pessoal que acho. aprecia também um horror normal, eu acho que também vai gostar. Porque ele tem sustos, né? Eu acho que Sim. ele tem sustos do que eu me lembro. Faz bastante tempo que eu assisti, mas pelo que eu me lembro, ele tinha uns sustinhos. Mas O ele nome não em é um inglês, filme para quem quiser, fácil. chama It Follows. É um É, filme de 2014. Muito é bom, bem bem legal. lembrado. A linguagem dele é muito legal, muito interessante. É. Aí tem o Sala Verde, que eu gosto também. Sala Verde eu assisti, hein? Conta aí pra gente. Vale a pena, chama Green Room. Ah. Nossa, eu lembro pouco da sinopse desse Ele é filme. de 2015, pesquisei aqui já. Ele é com aquele ator que morreu num acidente super bobo. Ele deixou o carro ligado e foi fechar o portão e daí morreu atropelado pelo Ah, eu tô próprio vendo aqui. carro. Anton Yelchin. E é ele mesmo. Ah. E
E aí, sinopse aí pra gente. Mas eu não lembro. Ele vê um assassinato, ele é de uma banda, ele vê um assassinato, e daí ele começa a ser perseguido por uns caras. Mas é um filme de ação muito tenso. Ação barra terror, assim, porque ele é muito tenso. E basicamente ele fugindo desses caras, pelo que eu me lembro. A sinopse que eu tô vendo aqui, um membro de uma banda de. Eu estou traduzindo aqui, por isso que eu estou demorando. Uhum. Um membro de uma banda de punk rock foi forçado a lutar pela sobrevivência depois de testemunhar um assassinato de um bar neonazista. E aí ele fica sendo perseguido por esses caras. Basicamente, o filme se passa nessa perseguição. Deixa eu perguntar, esse daí você caracteriza como pós-terror, esses que você está falando nessa lista, ou você viu alguma lista de pós-terror que as pessoas caracterizam? Eu vi uma lista, não são os que eu classifico, não. Eu nunca fiz uma lista, porque eu acho bobeira fazer uma lista. Contra a gente, quem não percebeu, ela é totalmente contra essa nomenclatura aqui. Se tivesse um outro nome, até poderia me dar o trabalho, mas não valeria a pena para mim fazer uma lista de. Porque eu não classifico os filmes que eu vejo, né, por gênero, nem nada. Eu acho que vai além disso, né? Mas dessa lista aí que eu vi na internet que alguém fez e que são vários filmes que foram classificados, tem também aquele The Invitation, o convite. Eu acho que eu assisti, hein? Deixa eu confirmar. E vai dando uma sinopse rápida que eu acho que eu assisti. É um cara que é convidado para um jantar, e daí ele vai, e daí começam também a acontecer coisas muito estranhas. Nossa, eu gostei muito desse filme. Eu gostei também. Várias pessoas, né? Tem várias... Um jantar com várias pessoas numa mesa, assim, tipo, começam a acontecer umas coisas estranhas e aí... eu tô pensando mesmo? É um cara loirinho, de cabelo comprido, assim, até o pescoço lá. É esse mesmo. Que é ex da mulher, não é? Não tem assim? Ele é ex dela. Nossa, esse filme é inacreditável também. Explodiu a cabeça. Eu gostei também bastante. Não, vale a pena porque é isso. É esses filmes que te deixam tenso. Eu resumiria esse pós-terror em filme que deixa a gente tenso. Diferente. Mas, por exemplo, o Ghost Story não me deixou tensa, mas me deixou reflexivo, assim. Esquece, então. Não nada a ver. Um outro que eu gostei muito, o Under the Skin, com a Scarlett Johansson. Esse eu não gostei. Você não? Eu achei foda, eu adorei aquela cena dela no lugar lá que é tudo preto e é tipo uma água preta, um lugar que ela entra. Eu vi o que o filme pretendia, eu respeito, mas eu não consegui entrar nesse filme. Tá bom, acontece. Eu gostei muito, assim, eu gostei muito. E não achei que ele seja muito difícil o roteiro, ele até que é bem claro. Eu achei ele muito lento, talvez é isso que eu acho que mais me prejudicou. O ritmo é lento, com certeza. Não sei se a minha expectativa era outra. Você tem que. Uma coisa importante, para começar a assistir um filme desse, você tem que meio que tirar a sua expectativa, né? Corte sua expectativa. Vários desses daqui eu não gostei justamente pela expectativa. A Bruxa, por exemplo, foi um exemplo. A Bruxa foi um exemplo. A minha expectativa era muito alta, muito. E aí não rolou. Acontece. Esse, por exemplo, com o Ghost Story, a minha expectativa era muito baixa. E aí também. Ele me surpreendeu mais. E eu assisti bem de má vontade. Aí, de repente, começou a me prender. E falei, aí tem coisa. E ele tem uns pontos interessantes. Ele é em 4x3, esse diretor só filma em 4x3, então ele me lembra meio que uma foto antiga de 3x4, assim, o tempo inteiro, aquela foto. Eu achei interessante essa coisa. Nossa, é verdade, isso eu não tinha lembrado desse detalhe. Mas é um detalhe também, né? Não tem. Não, mas é boa, mas é um diferencial. É que você começa o filme e você te estranha, mas depois você acostuma, né? Sim, você acostuma. Você esquece que tá. O que mais que temos? Mais aqui dessa lista que eu tenho assistido. O Mãe, que você mencionou. O Fragmentado, que eu não gostei. O Fragmentado eu ainda não assisti. Então não posso dizer. Mas você acha que ele caracteriza como pós-horror? Sim. Ele não tem nenhum sustinho, mas ele tem cenas pesadas. Só que a história é complexa, é até confusa. Mas assim, sem dar spoiler, mas já dando aqui, é um filme de super-herói, né? E principalmente a sequência mostra que é um filme de super-herói, porque traz
outros caras com algumas características que são podem ser consideradas defeitos, mas eles têm a característica também de superpoderes e tem a ver com quadrinhos e tal. Então, a continuação traz muito essa questão dos super-heróis. Na verdade, para quem não sabe, o Fragmentado já é a sequência, um pouco de spoiler, mas é a vida do Corpo Fechado. Ah, sim, do Bruce Willis, né? Eu, quando assisti, não me liguei nisso, depois que eu fui me tocar, assim. Bom, partindo desse pressuposto, agora eu vou fazer uma provocação. O sexto sentido seria pós-horror? Seria, totalmente. Totalmente. Tá vendo isso que eu não entendo? Eu não consigo entender, então. Então, mas o sexto sentido tem jumpscare. Tem jumpscare? Ah, é verdade, tem jumpscare, pouco, né? Não, é pouco. Não é então, a base acho que não. Filme. Então, acho que não. Mas. Vou dar um exemplo. Eu lembro um jumpscare claramente, quando o moleque tá lá no quarto, ele faz a. Mas são cabaninha. Bons sustos. Eles não são sustos ao Léo. Eles são sustos bem encaixados no roteiro, né? Ah, tá. Sim. Eles não são apelativos. Eles, para mim, são bem ali. Eles estão bem colocados. Então, essa sutileza pode ser importante aí na classificação. Então, o da Nicole Kidman também é. Os outros, para mim, também é. Esse eu concordo mais. Eu acho que tá mais. Mas, putz, aí que pega, né? Porque eu não sei. Ele tem. Bom, ele tem um subtexto, né? Ele tem uma. Os outros? Tem uma outra interpretação também pela história. Tem sim. Você consegue. Ela não é assim. O que acontece é que muitos desses que a gente falou, a subinterpretação e aquele final em aberto deixa mais claro que você, o diretor está falando, você agora vai ter que pensar. Agora é a sua vez. E alguns filmes, como os outros, não te deixam isso, não te, assim, te pegam mais pela mão e não te deixam claro. Eles conclui a história. Né? Mas eu acho que sim. Mas, ao meu entender, isso não muda muito, não, a questão do pós-terror ou não, de ser final fechado ou ser final aberto. Eu acho que isso não é definitivo, não limita uma característica limitante para ser pós-horror ou não ser. Mas o lance de pegar pela mão também não, assim, porque os outros mais, ele não, entendeu? Já é uma narrativa mais fluida, né? Mais linear, vamos dizer. Apesar de todo o clima, tudo, ele é linear, né? Eu estou tentando ver aqui pela lista se tem algum outro que seja assim também. Bom, a bruxa é mais difícil, né? Não é uma história tão simples assim como. A bruxa é um pouco também mais linear, mas tem esse subtexto enorme por trás, né? O Sala Verde não tem muito subtexto, não. Você já viu o Babadook? Vi. Eu gostei também. Esse foi um que me deu problema porque eu tava na expectativa muito alta. Sei. Esse aí E assim, eu acho que eu não tava entendendo, só depois eu dei uma pesquisada melhor e aí eu entendi essa subtrama que tava tendo, né? Mas eu acho que qualquer filme, classificar qualquer filme é muito difícil, né? Colocar um rótulo em um filme, ainda mais um rótulo como esse, que é só uma definição de um cara que classificou alguns filmes um dia e, tipo, depois disso todo mundo começou a falar, mas não se tem nada de concreto sobre isso, é muito difícil, né? Esse lance de rótulo também é o tempo que diz, né? Se a gente vê na arte, na história da arte, hoje eu vou criar um gênero de tal coisa, entendeu? Você não é assim, né? Uma coisa. Quando vários começam a criar um produto muito parecido com aquele, depois o distanciamento do tempo, eu acho que é mais fácil você nomear. Define, né? É que define. Mas naturalmente esse movimento eu consigo ver esse movimento de pessoas fazendo filmes que têm características similares e que não usam de jump scares. Eu consigo ver isso mesmo, eu concordo que tem. E aí, falando, né, antes de falar dos nacionais, tem um outro gringo que eu queria falar, que é o Mandy. Você já viu? Mandy, não é, eu tô confundindo, não é com o Schwarzenegger, não, né? É com o Nicolas Cage. Nossa, aí você me você que odeia, né? Aí você me perdeu, desculpa.
Você acabou de perder. É você que odeia. Então, olha, vale a pena. Pelo amor de Deus. Tá bom, a Geisa vai me fazer. Olha, tá aqui no podcast. Ela vai me fazer assistir um filme com o Nicolas Cage. Olha isso. Vale a pena, é muito doido, mas eu gostei, assim, achei um filme muito espirituoso. E no Netflix? Eu acho que não. Acho que eu baixei ele. Eu vou atrás desse. Vou atrás. Você pode ver o trailer se te agrada. Não, tá bom. Se é pós-terror, já ganha. Apesar de ser Mas ele é bem rápido, assim, não é um filme muito lento como esses outros, que é um outro ponto, né? São filmes diferentes entre si em alguns aspectos. Dá um overview aí do Mandy aí. Um sinopsezinha rápido. Então, é um casal que mora num casebre bem afastado da cidade, assim, no meio do mato. E ela é como se ela fosse escolhida por uma entidade. E aí, eu não lembro muito bem, mas daí é um grupo que apoia essa entidade que vai buscá-la, e eles sequestram a Mandy. E o filme se passa no Nicolas Cage indo para esse outro lado tentar salvá-la dos caras que a sequestraram, que são dessa entidade, desse lugar aí. Eu tenho certos problemas, às vezes, com filme sobrenatural. Uhum. Ele é sobrenatural. O sobrenatural tem que estar, para me pegar, ele tem que estar muito contextualizado lá. Tem que estar naquele universo. Esse não é, ele é meio sem pé nem cabeça mesmo, assim. Não, assim, não de ser sem pé nem cabeça, mas se ele tiver um subtexto lá por trás, já pode me ganhar. O próprio Hereditário, né? Ele é sobrenatural, mas ele me ganhou pelo contexto, assim, né? Mas o sobrenatural dele é bem concreto, né? Se for pensar essa explicação do que era o sobrenatural, de onde veio esse sobrenatural, para mim é concreto, que já existia na... tá falando. Isso, já existia na família, uma coisa para mim concreta, né? Tanto que tem algumas pistas também, né? Que meio que entregam. Teve uma lá que eu acho que explicou até demais. Vou dar spoiler também. Quer pular e pula uns segundos aí. Pula 10 segundos. Falou que a família tinha casos de esquizofrenia e de gente que, né, e meio que já está entregando o plot do filme, do Hereditário. Né? Sim. E depois mostra, né, que a avó dela e tal. Sim, a avó. É verdade. Então, ele para mim ficou bem mais fácil de entender. Olha, Geisla vai me fazer assistir um filme com o Nicolas Cage, hein? Olha, isso eu entenderia. Não faço ideia se você vai não tem nada a ver com o programa, mas assim, ele faz, sabe quantos filmes? Em média, ele tem feito 6 a 7 filmes por ano. Caramba! É uma máquina assim. É uma máquina, Nicolas Cage. Mas olha, você não assistiu o filme dele, que é dirigido pelo David Lynch? Sim, é isso que eu ia falar. De vez em quando ele acerta, de vez em quando ele faz alguma coisa boa. Porque ele tá super bem nesse papel. Eu não tenho nenhum problema com o Nicolas Cage, mas eu sei que muita gente tem, eu sei que você tem muitos problemas com ele. Agora, no Coração Selvagem, eu acho que ele tá super bem, assim, pra mim é um filme ótimo e ele tá super bem. No Mandy também, mas é um filme meio doido, assim, não sei o que você vai achar. Eu não consigo a carinha do Nicolas Cage, aquela atuação que ele fica com aquele olharzinho dele em todos os filmes. Não vejo problema. Mas ele tem algumas coisinhas boas também. Cidade dos Anjos também. Não, aí fudeu, porque daí eles detonaram o filme do Wim Wenders, que eu adoro, que é o Wings of Desire, e eles fizeram uma merda muito grande. Eles simplificaram, né? Não, eles zoaram o filme. For Dummies, Cidade dos Anjos for Dummies. Zoaram. Não, o do Wim Wenders chama como, não é Cidade dos Anjos, como chama? Wings of Desire. Wings of Desire, exatamente. Que é muito bom. E aí, falando dos filmes que estão aqui nessa lista que eu achei, deixa eu ver de quem que era essa lista. Eu tinha anotado, só para não falar uma lista, tipo, de alguém que eu nem dá o crédito. Mencionei. Deixa eu ver aqui. Não, mentira, eu acho que foi uma compilação de listas que eu fiz. E aí, o que eu achei dos nacionais foi o Quando Eu Era Vivo. Boa, tá aqui na minha lista aqui também, eu ia te perguntar. Eu acho um bom filme, bem realizado, mas eu acho que é um filme que não tá dentro do terror. Não é um filme de terror para mim, Quando Eu Era Vivo, assim. Ele tem
Ele tem algumas influências, algumas cenas, mas ele, para mim, é um filme que não chega a ser um filme de terror. Para quem não sabe, para quem não está se situando, é um filme com a Sandy Júnior E com o Fagundes, que tá e com o ótimo. Fagundes, exatamente. E Fagundes dirigido tá pelo ótimo. Marco Dutra. Marco Dutra, beijo no coração, inclusive. E acho que esse não é também pela Juliana Rojas? Aqui no IMDB só tá o Marco Dutra. Acho que ele foi ditado pela Juliana Rojas. Mas enfim. E quais mais? Deixa eu ver. Ó, Nacionais? sinopse aqui. Depois de perder. Eu tô traduzindo aqui, tá difícil. Você quer dar uma sinopse aqui? Porque a minha tá ruim. De qual? Do Duas Quando Eu Boas Era Maneiras? Vivo. É um cara que perde o emprego e ele volta a morar com o pai. O cara é o Maré Descartes, que é um ator excelente, assim, eu gosto muito dele. Só que eu achei que ele tá meio apagado nesse filme. E aí ele vai morar com o pai, que é o Fagundes. E o pai aluga um quarto do apartamento dele para uma menina que é a Sandy. E a Sandy é uma estudante, eu não sei se ela é estudante de canto, não lembro, mas ela canta uma música durante o filme. Pois é. Que essa é uma característica dos filmes do Marco Dutra e da Juliana Rojas, que é colocar um pouco de musical nos filmes, assim como eles colocam nesse outro filme que eu vou falar aqui, que é o As Boas Maneiras, que está também classificado nessa lista como um filme de pós-horror. Sério? Eu Que assisti tá. Eu acho que recentemente. as pessoas acabam misturando um pouco, né? Dá uma sinopse aí das Boas Maneiras, por favor. Rápido. É uma mulher grávida que transou só uma vez com o cara e aí ela estava noiva e o noivo desfez o casamento, o pai dela mandou ela para São Paulo, a família dela tem grana, então o pai dela banca esse apartamento, pelo que parece, né? Porque ela vive lá sem trabalhar, e ela contrata uma empregada para ajudar antes e depois que o bebê nascer. E daí ela começa a ter um relacionamento com essa empregada e essa empregada percebe que à noite ela acorda e ela morde pessoas, enfim, ela bebe sangue, ela come, ela mata um gato e toma o sangue do gato, enfim. E aí, enfim, não vou contar o final do filme, mas tem boas cenas de efeito. Eu achei muito, muito, muito bom nessa questão Você sabe quem fez os de. efeitos? Não sei, não pesquisei ainda. E tem algumas cenas de CG. Eu não gosto tanto das de CG, mas é bem feito, assim, funciona bem. Pra mim, quando tem CG, eu saio do filme. Assim, Mas tem. eles me perdem, o filme me perde quando tem muito CG. Mas é só no final que tem CG. Tem antes bons efeitos práticos mesmo desse bebê que nasce, que não é tão humano quanto se espera. Enfim, tem que Não, assistir para esse entender. pós-terror. Eu vou te falar um outro, não sei se tá na sua lista aqui. Eu lembrei, você falou desses, eu lembrei de um brasileiro também, agora que a gente tá no âmbito brasileiro. Gata Velha Ainda Mia, assistiu? Com a Regina Duarte. Assisti faz tempo, é um filme mais antigo, não é? Assim, não é tão antigo, não. Ele é de 2014, vai. Eu gostei muito desse filme. Ele é longa ou ele é curta? Ou é Ele é longa. média? É um longa? A Regina Duarte é quase que vamos dizer, uma releitura do. Vou ler a sinopse aqui. Gata em Teto de Zinco, né? Mais ou menos, né? Ela é. Peraí que eu me perdi aqui. Mas o que você achou? Você gostou? Enquanto eu Gostei. procuro aqui a Eu versão. gostei. Eu gostei de assistir já faz bastante tempo, eu não lembro E, muito bem. e ele também parte dessa surpresa, né? Ele é meio surpreendente o que É. acontece. Uhum. No final acaba tendo um Hora plot que twist mora num também. apartamento, né? E daí Ela é uma ela escritora era, decadente, né? era Que escritora. resolve abrir sua casa para dar uma entrevista para uma jovem jornalista. Eu tô lendo aqui. Que Sim, sim, mora no sim. prédio, as duas moram no mesmo prédio. Para falar da volta dela, sobre literatura e tal, e a conversa aos poucos vai ficando bizarra, né? E vai, Uhum. e vai. Eu achei legal, me prendeu bastante, teve um bom É, suspense. Apesar do final, eu acho que a necessidade
de muitos filmes querendo surpreender no final. Não precisa necessariamente, né? Esse é o problema. A mim, tanto não surpreendeu que eu lembro do filme, mas eu não lembro do final dele. Eu não lembro o que aconteceu. Então, eu não vou entregar aqui também. É um final que quer dar um plot twist. Você nem lembra, tá vendo? Não te pegou. Não lembro. Porque foi besta. Foi um plot twist que não faz sentido. Essa necessidade, entendeu? Porque o filme construiu uma narrativa legal. Ele não precisava ter isso, né? Então, eu gostei dele. Eu gostei durante, né, da atuação. Eu gostei... Ele prende mesmo, mas eu acho que o inacreditavelmente, ó, a Regina Duarte, a nossa Nicolas Cage brasileira aí, tava bem. Tava bem. Aí a Regina Duarte é bem pior que o Nicolas Cage pra mim. Olha aí. Mas ela é uma boa atriz, São questões que ela sempre mais faz aquele políticas. mesmo papel, né? E ela como pessoa, é uma pessoa um tanto quanto, né? Questionável, né? Mas então, como atriz, quando ela quer, ela faz. E o legal é que ela tá fora de contexto, do mesmo jeito da Sandy, né, que a gente falou. A Sandy fora de contexto e a Regina Duarte também fora de contexto. Isso é muito legal. Sim. E o Fagundes, por exemplo, eu gostei muito do Fagundes. O Fagundes, ele é meio dúbio, né, a interpretação. Às vezes ele faz uma interpretação meio exagerada demais, né, mas quando ele consegue também, ele é legal também. Vale a pena ver pela atuação dele. Agora, tem um filme nacional da Gabriela Almeida Amaral, que eu gostei muito, que é... Deixa eu achar aqui, esqueci o nome. O Animal Cordial. Chegou a ver? Eu acho que eu te indiquei também, mas não deve... Eu só não consegui assistir ainda. Eu quero assistir, mas não consegui. Sabe onde eu achei que tem online? Não sei se eu podia falar isso agora, mas tem online num site, num aplicativo. Eu achei um aplicativo que é muito, muito, muito bom, mas eu sei que é pirataria, né? Tipo, não nos responsabilizamos aqui por nada que vocês estão ouvindo. Não vou falar. Mas, enfim, o filme que eu falei era O Animal Cordial, que é de 2017 e que é com o Murilo Benício. E o Murilo Benício tá excelente no papel, assim. Achei ele ótimo. E é com ele e com a Luciana Paz. A Luciana Paz também tá ótima. E o Irandir Santos, que faz um personagem muito foda, que eu adorei, assim. Vale a pena, eu gostei muito desse filme. Pena que parece que a bilheteria que ele fez não foi muito alta, porque, claro, né, filme nacional fica em cartaz por pouco tempo. Nacional não tem jeito, né? O pessoal tem preconceito demais, né? O que é uma pena, porque eu achei um filme excelente, tanto em roteiro, quanto em direção, quanto em atuação. Dá uma sinopse aí pra gente. É sobre um restaurante, se passa inteiro em um restaurante, que o dono é o Animal Cordial, né? Ele é um personagem meio... Você vê que o cara é meio esquisitão, assim, meio que tem abuso de autoridade com os funcionários, super folgado e tal, mas ele tá com problemas com a mulher, e aí fica discutindo com a mulher no telefone, e aí chega um casal com uma mulher super snob para ir jantar nesse restaurante, e ele vai atender esse casal, e do nada chega um assaltante e rende todo mundo. E aí tudo se passa em como ele reage a esse assalto. E aí é que tem a surpresa, né? Sobre o personagem dele e também sobre o personagem da garçonete, que é a Luciana Paz, que surpreende bastante no filme. Muito bom. Tá surgindo no Brasil bastante filme de terror, né? Acho que a nova geração tá trazendo esse ar novo. É isso que é muito legal, assim. No meu tempo, eu sou mais velho que a Geisla. Assim, na época da já, tá vendo? Ela tá mais um por tempo, porque no meu tempo não tinha, assim, era muito. Existia muito preconceito. A gente não, era impossível. Você pensou em produzir alguma coisa de terror no Brasil? Era impossível, entendeu? Assim, E existem os filmes antigos, né? Aí que a gente desandou só pro terror ou a gente ainda tá no pós-terror? A gente tá meio misturado aqui, mas ainda estamos no pós, né? Porque esse filme eu classificaria, por exemplo, O Animal Cordial, eu classificaria como um pós-terror. Então tá dentro do tema. Mas sobre a questão dos filmes que têm sido lançados,
Eu também tenho visto uma nova onda de filmes que têm sido lançados, apesar da gente estar numa situação muito crítica agora, nesse momento, de Sim. ter a Ancine aí em risco e de ter o corte, né, já nas verbas e de já ter edital que ainda não abriu edital, mesmo que ainda não começou a rolar e que já deveria ter começado, como o Funcultura, por exemplo, que a gente esperava já concorrer esse ano, mas que não abriu as inscrições, então tá É de uma complicada a gravidade, situação. o pessoal não consegue entender a gravidade do sucateamento da arte, da cultura no Brasil. As pessoas não conseguem entender a gravidade disso. A gente não vai entrar em política aqui, não tentar ser neutro aqui no vídeo, mas no nosso podcast, mas é muito grave isso, é muito grave. Eu gostaria que o pessoal repensasse isso. A gente pode futuramente até falar sobre isso, Geisa. Vamos fazer de repente um podcast contando sobre isso, né? E contando como a cultura pode auxiliar o país, pode tirar o país do buraco, eventualmente. Né? Mas ultimamente o cenário é bem crítico. Eu acho que sim, claro, vale a pena falar, né, e discutir sobre isso. Mas para quem sente na pele, agora essa fase está muito ruim mesmo, assim, as produtoras pequenas estão sofrendo também muito. Enfim, mas vamos. Já que é para chorar as pitangas aqui, É. eu tô pensando seriamente em fechar minha produtora. Porque eu estou pensando seriamente nisso. Porque assim, sempre estava tentando editar, a gente, né, Geisla? Tem vários projetos que a gente. Projetos prontos, espetaculares. Vamos falar do. Vamos falar. Geisla. Ah, não, isso Lá vamos ter vem. que falar. Apesar de a gente não vamos falar muitos Vermes. detalhes, porque vai mudar um pouco, né? Quando Vermes existir. é pós-terror. É pós-terror. Pós-terror, né? 100% pós-terror. É. O nosso projeto Vermes. É. Que a gente escreveu, é assim, eu não posso falar porque fica muito, como é que eu vou dizer? Petulante, né? Mas é espetacular. É um exemplar perfeito de pós-terror, né? Sim. Sim. E olha que é interessante, acho que a gente está levando isso, mas tá levando para esse assunto, mas o que acontece? É essa coisa do movimento. A gente não escreve alguma coisa pensando, não, vamos fazer um pós-terror. Sim, Né? sim, é natural, né? Mas o que é interessante agora na atualidade é que a gente vê esse volume de filmes parecidos acontecendo naturalmente. Ninguém falou, vamos fazer um filme de pós-terror porque os filmes de pós-terror têm feito sucesso. Não, as pessoas naturalmente têm feito filmes com essas características, o que é surpreendente, né? E que pode ter pode ser um resultado do que a gente vive como sociedade, né? Um resultado cultural, algo assim, enfim, não sei. Sim, eu acho que faz. É isso, eu acho que é exatamente isso mesmo. É uma amálgama, bonito isso daí, amálgama das cabeças das pessoas. E assim, do mesmo jeito que nos anos 70 era extremamente. Faziam muitos filmes aqui pessimistas, né? Extremamente pessimistas, né? Pelo reflexo da sociedade. E é o que eu acho que vai acabar acontecendo agora também. Eu acho que a tendência dos filmes, não do filme de super-herói, não vamos falar de super-herói aqui, entendeu? Que sempre vai existir isso daí, essas bobagens. Desculpa aí quem gosta, mas sempre vai existir. Mas os filmes mesmo que querem dizer alguma coisa, eu acho que cada vez mais eles vão partir para esse lado mais pessimista, um filme que não tenha medo de mostrar, né? De mostrar, de tocar a ferida, porque acho que a maioria desses filmes aqui que a gente está falando, eles tocam a ferida, né? Sim, 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 eles são filmes complexos, né? São filmes que exploram tabus, são filmes que trazem temas incômodos, né? Olha, e você, como você falou mal do nome pós-horror, eu tô concordando cada vez mais com você. Por quê? Porque o nome terror, horror, afasta as pessoas de assistir. Então, mas não devia, né? Não, afasta, eu tô dizendo, o público geral. Só o nome terror e horror. Vou te dar um exemplo, eu já contei uma vez no podcast, quero saber o que você acha disso, tá? Antigamente, nas falecidas locadoras, eu ia lá, tinha a sessão lá.
Tinha a seção terror, não tinha filme nenhum. Tava vazio, praticamente, a estante. E tinha a seção suspense. Sabe o que tava na seção suspense? Massacre da Serra Elétrica. Porque as pessoas colocavam lá os donos para as pessoas pegarem, né? Porque senão não iam ver que tava. Senão ninguém ia assistir. Eu não assisto terror, não. Eu gosto de um suspense. Terror eu não assisto. Para mim é muito trash. As pessoas, o povão usa esse termo, né? Terror é muito trash. Eu gosto de suspense. Sim, a gente teve até na época do trash, né? Dos filmes trash. Agora, com certeza tem a ver com isso. Eu acho que a criação desse nome pós-terror, ela quer dizer exatamente, olha, esses não são mais filmes de terror que você não quer assistir, esses são filmes melhores, eles são filmes de pós-terror. Então é marketing, né? Então, mas pode ser bom isso. Pode, mas é balela, né? Eu tô tentando convencer a Gisela que o programa inteiro que pode ser uma coisa boa. Ela ainda não está convencida disso. Porque, assim, mas eu acho que devia ter outro nome. Eu acho que não devia ter o nome terror. Entendeu? Certeza. Se é para pegar o povão que coloca o massacre da Serra Elétrica no suspense, entendeu? Coloca, sei lá, pós-suspense, sei lá, bota um negócio assim, entendeu? Porque pra gente não interessa o nome. Pra gente interessa que as pessoas assistam e gostem e apreciem aquilo, né? Tem razão. Mas a questão é que no meio você acaba falando sobre isso, né? E durante a criação de um filme você acaba pensando sobre isso. Então isso impacta não só para o espectador, como para o criador, né? Criar gêneros e delimitar gêneros, enfim. Eu acho que no final das contas não, a gente não ganha nada em rotular como pós-terror ou não, mas... Independente do nome, né? Eu acho que tem uma carga grande de preconceito por trás. Tem. Voltando, a gente tava falando do nosso original. Filme. Desculpa? Preconceito com o terror original, né? Sim, exatamente. Já vem desde antes. Não é o pós que criou o preconceito. Então, o pós está tentando diminuir o preconceito, mas ainda existe. O exemplo, a gente estava falando do nosso filme, nosso longa-metragem Vermes, que a gente criou o roteiro, criou o projeto, que a gente tentou aprovar esse filme no Catarse. Foi Catarse, né, que a gente tentou? Eu não lembro se a gente fez por financiamento. A gente fez assim? o projeto no Catarse, financiamento coletivo. E o que aconteceu? Às vezes eu nem lembro, ela ficou tão traumatizada com essa história. É que os vermes já comeram a minha memória. Os vermes comeram a nossa cabeça, nosso cérebro. Vermes da Mente era o nome do projeto. Oi? Vermes da Mente, lembra? Vermes da Mente, mudamos. Olha isso. O nome inicial, vamos contar porque está dentro do contexto, inclusive. O nome inicial do projeto era Vermes. Aí a gente lançou no Catarse, financiamento coletivo, tentamos com o nosso pessoal. Teve muita gente que apoiou, né? Não vamos também execrar completamente. Oi? Desmerecer quem ajudou, porque teve... Não, muita gente que ajudou muito, ajudou com quantias absurdas, assim. A gente quer até de novo agradecer, a gente já agradeceu, agradecer de novo. Beijo no coração, e pessoal que ajudou assim, mas que queria mesmo ver o projeto pronto. Era um filme, que, vai ser muito difícil resumir esse filme, eu vou tentar me ajuda aqui, tentar em uma linha, resumir. Ele se passava inteiro num manicômio abandonado, né? Era um negócio totalmente, uma coisa muito decadente, era um filme muito sujo, né? Muito no melhor sentido da palavra, muito sujo no melhor sentido. Né? Um filme bem orgânico, né? Mas no final das contas tinha uma subtrama por trás disso e esses vermes não necessariamente eram essas pessoas, mas eram entidades que roubavam os dados, né? Tinha uma questão, a gente fez, ele tinha várias discussões, na verdade, né? Tinha uma discussão contra não. É uma discussão sobre o manicômio, sobre os manicômios, sobre a loucura. Tinha uma discussão sobre a tecnologia, uma discussão muito grande sobre a tecnologia, a mídia social. Sobre né? Controle de informações, né? Sim. Não era mais coisa por trás. Mas era alguém que controlava
os dados de todo mundo, né? Que isso se misturava com a trama dentro desse manicômio abandonado, né? Sim. E assim, era muito. Na verdade, não tinha uma subtrama, tinha várias subtramas por trás, né? Várias interpretações. Nossa, é lindo demais aquele filme. Eu outro dia falei pra gente, vamos reescrever para os dias atuais, que eu acho que nos dias atuais ia ser mais doente ainda o filme. Eu acho que ia ser muito mais doente. De fato, é tão complexo, né? É um roteiro bem complexo. É muito complexo. E a gente tava com um pouco de pé no freio naquela época, porque não existia esse cult ao pós-terror como existe hoje, não existia nem o tema, o título, acho que nem existia. Quando a gente começou a escrever, não existia, gente. Não, veio em 2017. Não! O tema. O pós-horror. Oi? O pós-horror que veio em 2017. Ah, tá, 2017 surgiu. O nosso filme a gente começou a escrever, acho que em 2002 ou 2003. Nossa! Aí. Por isso que eu não lembro mais, meu Deus do céu. Tá Verme da mente já tá aí. Caramba! Nossa. O que acontece? A gente tentou até abrandar o filme para ver se a gente conseguia financiar. Porque não precisava, era um filme relativamente barato pela complexidade que a gente ia fazer. Mas as pessoas ouviam o nome do filme, já se repeliam, né? Não, mas isso piorou agora, né? Porque a gente estava tentando incentivo do governo. Agora vai ser muito mais difícil de conseguir pelo governo, porque você tem um critério aí que tira filmes desse tipo da jogada, né? Então... Sim, não, mas você está dizendo, a gente tentou ajuda do governo depois. Primeiro a gente tentou financiamento coletivo. Foi. E aí, assim, não que assim, foi um fracasso, foi. Né? Vamos ser sinceros aqui. Mas assim, muita gente, foi o que eu falei, muita gente ajudou muito e queria muito ver esse filme pronto, assim, muita gente. Então a gente queria agradecer o pessoal aqui. Mas infelizmente é isso, a repulsa, até pelo nome, pelo título do filme, foi muito grande. Tanto é que a gente adaptou para Vermes da Mente, né? Adaptar, a gente vai abrandando a coisa para tentar fazer, né? A gente tem essa ânsia de fazer, a gente tem um produto que a gente quer que as pessoas vejam. É tão assim, a gente tem o que dizer, né? Assim, tem uma mensagem por trás e tem um negócio tão bacana que a gente queria ou quer ainda. O verbo, a gente quer ainda. A gente quer ainda, quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Vai ser nova, vai ter que meio que reescrever muita coisa, porque a gente vai mudando, né? A nossa cabeça muda também. É bom ter projetos que você pega e daí você reformula, porque você melhora ele, né? Não tem como você criar algo tão bom de primeira do que depois avaliar aquilo e ver se você pode melhorar. Eu acho que é válido a gente tentar. E olha que interessante, a gente caracterizava, rotulava o Vermes como drama. Sim. A gente tentava de vários jeitos. Oi? A gente tentava de vários jeitos para deixar ele mais leve, né? Mas era um projeto muito pesado, né? Um projeto muito tabu, então difícil de conseguir verba. Tentava renomear. Não podia nem pensar no título terror. Mas pra gente também não era terror, né? Aí que tá. Não. Pra gente não era. Era mais psicológico mesmo, era mais um suspense, um drama. Tinha criaturas até o filme, né? Ia ter, assim... até o nosso querido Rodrigo Aragão, um beijo no coração também pro Rodrigo. Ele também, né? Ele tava empolgado com o projeto. Nossa, nem lembrava disso também. Ele também... Às vezes o verme da mente pegou a gente. Mas tomara que um dia saia. Depois eu vou rever o projeto aqui. Eu acho que um dia ele vai sair. Eu tenho essa esperança, porque hoje em dia talvez seja um momento, de repente. Estamos tendo esse brainstorm ao vivo aqui, mas o pessoal está participando do brainstorm junto. Mas talvez seja um momento. Quem quiser saber sobre o Vermes, eu acho que a página do Catarse existe ainda. Deixa eu só, porque não, acho que curioso, né? Deixa eu só ver se existe. Porque talvez nem exista ainda. Enquanto você vê aí, eu vou fazer o tal do jabá, que você chama de jabá. Faz o jabá. Eu ia te passar o do jabá também. Vai lá. Eu te pedi o jabá. Vai lá. Primeiro, para o pessoal acessar lá e conhecer a Atrofia, que eu já falei, né? Tá lá no WW Filmes, portfólio Atrofia. E segundo, que eu vou estar numa feira chamada SP Fantástica, agora no dia 10 de agosto, no sábado.
Vou estar lá ao lado da Gabriela Amaral de Almeida, que eu falei do filme dela agora há pouco, com o Murilo Benício, o Animal Cordial. Então, vou estar eu, ela e mais um diretor, que é o Dante... Não, peraí, deixa eu ver quem é aqui. Que eu não conheço, vou conhecê-lo neste evento. Qual é o nome do evento mesmo que você procura? Fantástica, SP Fantástica. SP Fantástica. Legal. Estou colocando, inclusive, na descrição também. Boa. Cacete, não acho... Enfim, vou estar eu, a Gabriela e mais um outro diretor nesse dia 10, no sábado, às 4 da tarde, falando sobre cinema nacional e falando também um pouco sobre o pós-terror e temas... o nome do painel que a gente vai estar é Sangue nas Telas do Cinema Nacional. Sangue nas Telas do Cinema Nacional. E o nome do diretor que eu tinha esquecido é Marcos De Brito, o diretor do Condado Macabro. A Geisla é o seguinte, para quem não sabe, a Geisla está virando referência no cinema nacional atual, assim. Então, assim, olha só, nem eu estava sabendo. Tá virando referência, sem dúvida. E assim, vale a pena mesmo. Ela datou o nosso programa aqui, o pessoal está assistindo no futuro, é a vida, mas se não vai ser esse sábado agora, próximo sábado, senão depois a Geisla vem contar pra gente também como é que foi o evento também, para quem está assistindo depois. Também. Mas quem tiver a oportunidade, vale a pena, quem for de São Paulo, né, ou imediações, recomendamos mesmo. Ou e é legal até para conhecer gente, né? É muito legal. Sim. Eu e a Geisla, a gente se conheceu, a gente estava falando no começo, a gente se conheceu na oficina do Mojica, né? E assim, a gente conheceu muita gente legal lá que a gente mantém contato até hoje, né? Sim, foi o berço ali para várias pessoas, né? O Borg lá do... Rafael, para quem não sabe, o Rafael Borg, que está no programa, como que chama o programa do Rafael? Cinelab, não é? Cinelab, exatamente. Acho que junto com o Capel, né? E com o Armando. Mas teve... O Rubens participou, Rubens Melo também, querido. Bastante gente. Isso o quê? Há uns 15 anos atrás? Se eu não me engano, foi. Você quer a data? Vou datar aqui. Não quer a data? Não, acho que tudo bem. Ela tá com medo, até tem medo da data. Às vezes ela era uma pequena criança, praticamente. Mais que 15 anos não pode ser. Não, foi, eu sei exatamente. Vou falar aqui, vou datar, porque eu também esqueço, então fica registrado aqui. Foi 2007. 2006, minto. 2006? Então nem é tanto tempo. Entre 2006 e 2007. Porque a gente fez a carne em 2007. Foi, verdade. Faz sentido. Nossa, faz tempo. Mas, assim, o que eu estou dizendo é que a importância disso é que, assim, para um conhecer o outro, é uma rede muito pequena, né? Um acaba conhecendo... A gente conheceu, por exemplo, o Rodrigo Aragão quando a gente foi fazer a exibição do nosso filme Horror Capial. Lembra? Horror Capial no Cinema de Bordas. Sim. Do Itaú eu conheci Cultural. Várias pessoas lá. O Joel Caetano também. Sim. São profissionais excelentes e ativos e que estão, inclusive, tanto o Joel quanto o Rodrigo Aragão estão fazendo bastante filmes. O Rodrigo Aragão tem conseguido incentivo para projetos grandes, o que eu fico bem feliz, porque ele realmente merece e tem talento. Rodrigo Aragão é inacreditável. Para quem não assistiu, o trabalho é inacreditável. Ele é o Sam Raimi brasileiro, eu diria. Pode ser? Recomendamos, pode ser. Olha, se alguém falar isso, eu talhei primeiro essa frase aqui. É isso aí, Dimitri, que rotulou. Pra quem não sabe, Sam Raimi fez Evil Dead, tá? Vamos explicar para quem não sabe, inclusive. E é isso aí, estamos tentando. Estamos na luta. Mais algum jabá? Faz o jabá. Você fez o jabá do Atrofia? Fala um pouco mais do Atrofia. Sim, Atrofia é uma série que se passa inteiramente na Caatinga. A gente gravou já o piloto lá e todos os episódios da primeira temporada vão se passar na Caatinga, sobre uma epidemia que começa lá no sertão nordestino, e essa epidemia, ela basicamente transforma as pessoas em atrofiados, as pessoas começam a ter os membros superiores
atrofiarem, começam os braços ficarem inúteis e essas pessoas ficam improdutivas. E ao passo que a doença vai ficando pior, essas pessoas vão se animalizando. Então, elas começam a perder a noção de empatia. E no estágio final da doença, elas começam a atacar os humanos. Não porque elas sejam zumbis, elas não se transformam em zumbis, mas elas se transformam em pessoas animalizadas. Elas começam a atacar porque elas estão com fome e não tem mais nenhuma outra fonte de comida, elas são improdutivas e elas não têm mais empatia, então elas começam a atacar os humanos e essa epidemia vira uma pandemia e poucos humanos não desenvolvem a doença e conseguem sobreviver. A série mostra essas pessoas que estão lutando para sobreviver na Caatinga, que já tem uma dificuldade nativa, né, de sobrevivência, ainda aliada a essa questão dos atrofiados que perseguem essas pessoas. Então, basicamente, é a sobrevivência dessas pessoas nessas condições. Vocês já estão. Como é que está o lance do financiamento? Assim? Vocês já estão conseguindo produzir? A gente conseguiu incentivo pelo Funcultura no ano passado para desenvolver os episódios da primeira temporada. Isso a gente já está quase terminando. Quantos vão ser? São 8 episódios da primeira temporada. E já estão escritos, assim, a gente só está lapidando mais, mas a primeira temporada já está inteira escrita. Então, o que a gente agora está procurando é parceria para poder realizar em si esses episódios, gravar, né? E, por enquanto, a gente está nesse passo. Bacana. Não, vai dar certo, vai dar certo. Pessoal, inclusive o link do Atrofia está aí. Quem quiser conhecer mais detalhes, quem também quiser dar uma força também para o projeto, tá o link aí, vale a pena, a gente recomenda. Legal. Muito bacana. E a Geisa vai voltar aqui. Vamos fazer, de repente, a gente faz um programa falando sobre as nossas produções, assim, falando mais detalhes, curiosidades. A gente pode ser bem interessante. De cada uma delas, se você quiser, a gente fala por ano, a gente faz uma linha do tempo. Vamos na ordem, boa. Vamos na ordem. A Geisa fez um curta muito bacana também, que eu acho que vale citar aqui também, que foi o Estripador da Rua Augusta. Sim, esse foi por financiamento coletivo. Sim. Foi com a rainha do pornô, Mônica Matos. É um filme que eu gosto bastante, assim, dos meus curtas. E fiz também recentemente um outro filme chamado O Experimento, que foi lá no núcleo do MIS, e que eu também gosto bastante. Mas eu gosto de todos os outros. Experimento... Então, não tá, nenhum deles. O Experimento vai estar disponível também no Darkflix. Ah, legal. Para assistir por lá. O Estripador não. O Estripador não. Vivemos, meus queridos, numa realidade. Deixa eu explicar uma coisa. Eu vou explicar aqui didaticamente onde a gente vive, tá? Vivemos numa realidade em que tudo acaba virando tabu e num mundo de moralismo, vivendo num mundo de falso moralismo, né? Então, assim, é espetacular. O Estripador Augusto é um filme muito bom, assim, e ele tem essa... Seria pós-terror? O Estripador Augusto? Não, eu acho. Ou seria terrorzão, gore mesmo? É porque ele é muito gore. Eu classificaria mais como gore. Mas ele tem um, né? Ele tem um subtexto aí. Tem um roteiro bem estruturado e que foi pensado. Ele não dá susto. Ele não dá susto, né? Ele tem cenas grotescas, cenas fortes, mas eu não classificaria como pós-terror porque ele é um filme que trabalha muito com a imagem do gore mesmo, né? Tem cenas bem explícitas. É quase um torture porn, né? Então... Mas assim, bom, falando de torture porn, a gente pode fazer um programa sobre torture porn, que é um gênero que eu gosto muito. Você gosta de torture porn, não? Eu gosto, mas não sei se hoje em dia ainda tem filmes assim. Eu gosto dos que tem revanche. Eu gosto dos que no final também né? Ou não, acho que é um subgênero do torture porn, talvez. Então, tem um subgênero. O Estripador em si, ele tem a revanche já dentro do próprio curta, né? Então... Pra quem não sabe, esse de revanche é esse estilo, né? Tipo o Last House on the Left, né? Que é esse filme que acontece uma tragédia e depois tem a vingança, né?
Mas a vingança é bem curta no Estripador, é só no finalzinho, né? Sim, Mas geralmente, Só para dar o alívio. Mas o que eu estava falando é o seguinte: o tempo que vivemos, o sexo é um tabu, é um tabu. Ninguém mais faz, ninguém mais pode falar sobre isso, ninguém mais pode ver nada sobre isso. Então, assim, a Geisla teve problema com o filme Estripador da Rua Augusta, que tem a Mônica Matos, e é um filme que tem muito nu, né? Muitas cenas de tem nu, cenas fortes e tal. fortes. Mas ele é um filme que faz sucesso no exterior e, enfim, ele foi lançado recentemente. Um cara me pediu que eu autorizasse para ele lançar uma coletânea, colocar o Estripador dentro de uma coletânea de filmes gore que ele faz. E eu autorizei. Ah, você Então, autorizou? provavelmente. Olha, a Geisla não me É, contou isso aí em off, que tô sabendo. não, Ela me deixa. contou que ele estava pedindo, só que ela não falou que tinha autorizado. Eu falei, ó, Geisla, fica o pé atrás aí. Vamos espalhar, porque não tem. O Estripador com certeza ele já foi muito pirateado, já encontrei Foi. em sites russos, já encontrei em Quem quiser vários. assistir vai ter que piratear, né? Pode Não tem outro piratear. jeito? Não, Olha, não olha a tem, Geisa falando. não tem outro jeito. Ou compra essa coletânea do cara lá, que eu nem sei como é que ele vai Olha, comercializar, você mas não que eu vai não ganhar vou um centavo receber. com isso. Esquece, Então você não vai pode ganhar. piratear. E a gente tem também um outro filme dentro desse conceito aí, que o nome dele Sim, é Horário Nobre ou Banquetes para Urubus. que eu Ou gosto muito também. Banquete para Urubus. Para Urubus. Também, provavelmente, você nunca vai conseguir assistir na vida. Esse Né? você ofereceu lá para o Darkflix? Ofereci, mas mais uma vez, do mesmo jeito do Darkflix, né? Você tá falando. Do mesmo jeito que o estripador da Rua Augusta da Geisla. Bom, eu ainda não tive uma resposta, mas eu já Não, mas imagino. é normal, demora. Mas eu já imagino que não vai. Por quê? Porque quando você coloca sexo na coisa, não pode. Ninguém pode nem ver, nem falar mais. Entendeu? É uma coisa que não existe mais. Entendeu? E o Horário Nobre, para mim, para mim, entre os meus filmes, eu não vou dizer que é o melhor, mas é um dos melhores que eu considero. Entre os meus, o Eu Horário gosto muito Nobre também. assim. Outro dia eu reassisti ele. Eu falei, puta, que filmão, entendeu? E assim, para quem não. Devo dar uma sinopse rápida também aqui. É um apresentador, tipo um Datena, né? Sensacionalista, que vai mostrar um estupro e assassinato real na televisão. E ele mostra isso com requintes de sadismo e sensacionalismo. Que é E eu, muito realista, né? O que os caras fazem aí nesses programas e que já vinha desde o Notícias Populares, essa coisa de usar a desgraça dos outros, né? pois é. E assim, é um filme que tem uma mensagem tão forte por trás. E ninguém vai assistir. Infelizmente, ninguém vai assistir. O trailer, gente, eu só vou te contar. O trailer que a gente lançou, que é simplesmente o seguinte. O trailer tá linkado aí, inclusive. Tá linkado no post. Deixa eu anotar, porque senão eu esqueço de colocar. Coloca o link também do Desamantes, do trailer que tá lá com trocentas Desamantes trailer. O visualizações. Desamantes a gente vai fazer um programa especial, mas vamos também colocar o trailer. O Sim, trailer tá aqui sim. linkado também. O Desamantes também é um que estamos no problema aqui do falso moralismo do mundo aqui que vivemos. Mas agora a gente conseguiu, agora vai rolar. Conseguimos. Bom, ainda calma. Vamos ver. Vamos ver. Vai Bom, rolar. o Horário Nobre, o que acontece? O trailer dele era duas criancinhas. Sim, é um trailer muito tabu. Aquilo lá é muito tabu o trailer. Simplesmente a câmera parada em duas criancinhas no sofá. Só isso. Câmera parada. E as criancinhas assistindo uma cena de. E você só ouve o áudio. O trailer tá aí, tá? Assistindo uma cena de um estupro real. É simplesmente isso o trailer. Porque é natural que crianças assistam a programação que passa durante o dia, né? E isso passaria nesses programas. Né? Totalmente natural. O que acontece? Esse meu trailer foi execrado por algumas pessoas. Execrado, entendeu? Eu não sabia disso. Um absurdo, eu achei isso um absurdo. Eu fiquei muito feliz quando o Horário Nobre... Aqui a gente não tá falando dos nossos filmes, né? A gente mudou já o tema aqui, mas acabou aí. Eu preciso registrar isso. A minha felicidade na minha vida foi quando o Horário Nobre estava passando num festival e me contaram que duas velhinhas saíram da sala. Fui eu que vi isso. Você que viu, né? Conta pra gente, vai.
Foi, não, quando começou, porque tem cenas fortes, né, de violência. E aí, logo que começou a passar isso, elas levantaram e saíram A minha voadas da felicidade. sala ali. Eu gosto de sentar atrás, né, quando eu vou ver essas Para ver a sessões de reação, né? filmes que eu participei para ver as reações. E nesse foi interessante, porque elas saíram bem nesse momento aí. Você já viu alguma reação assim em filmes seus, assim, nossos? Sei lá, você sentiu vendo? Ah, já vi algumas de pessoas que têm sensações assim físicas, tipo de fazer cara feia, Você de fica olhando para a se, cara da pessoa. se encurvar, Eu já vi bastante no Estripador, porque o Estripador tem cenas de tortura, É então pesado o filme. causa bastante aflição nas pessoas, né? Mas eu lembro que a carne também, no final da carne tem. Eu gosto muito da carne, A carne eu inclusive. gosto muito também. Eu gosto também. Eu tenho que reassistir para ver se eu gosto. É, é, Mas e, eu é, e gosto. é quase um média, se for pensar. A carne a gente fez, tem 20 minutos e foi um dos primeiros filmes que a gente fez, né? Sim. Bom, mas a Não, gente foi o já primeiro tá. que a gente fez juntos, foi o primeiro. Depois da trilogia, não foi antes? Não, a carne foi primeiro. Ah, A tá. trilogia a gente fez. A trilogia a gente fez para. Putz, a gente tá mudando o assunto do programa. Deixa quieto. A trilogia, depois a gente vai voltar nesse assunto. A trilogia a gente fez mais para praticar, né? A gente queria fazer 3 curtas numa noite só. Lembra? Nossa. E a gente gravou não linear. Então dava um tempinho aqui. Vamos gravar mais uma ceninha para esse. Mais uma ceninha para esse. Tá no ar. Trilogia. Chama Trilogia das Frases, né? Uma coisa assim. Acho que é. Eu tinha esquecido. É legal, legalzinho. Então, Legalzinho. vamos Acho que é um fazer. experimento. É, Né? sim. Vamos Na fazer verdade, o esse primeiro que a programa. gente fez não foi Horror Capial. Ah, é verdade, que o Rubens dirigiu, é verdade. No Horror Capial foi assim. Horror Capial a Você gente. fez um e ele fez outro, foi isso? Não, eu dirigi, ele fez nos seus efeitos, alguma coisa assim, mas a gente foi criando todo mundo meio junto, sem roteiro. Ah, E é depois ele verdade. fez uma edição sozinho e eu fiz uma edição sozinho. Era experiência, a gente tava fazendo experiência, né? Então, Sim, assim, sim, sim. do nada. O nome, tudo era ele que criava sozinho, o Rubens criava sozinho a edição na edição dele. E eu criava o nome e a edição, tudo na minha também. Tem Né? duas versões. Duas Uhum. versões. O dele chama. Não lembro do nome do filme dele. O Horror Capial é o meu. Ah, O entendi. dele chama. Putz, eu não vou lembrar. E a Não, gente tudo fez um bem. outro também num banheiro. Aí eu tenho a minha versão e ele tem a. Você não participou nesse. A gente tava Não gravando o lembro filme por da quê. Liz. Liz Sim, eu Maris, lembro, isso eu lembro, isso eu filha lembro. do Zé Mojica. E É, a Geisla também. Essa hora você não participou, Geisla, porque você estava lá durante. O que aconteceu? Era muita espera. A gente não tinha que esperar muito tempo. é, E aí é. a gente tava com profusão de ideias, né? Pra gente. Estão esperando aqui. Aí tava só eu e mais o pessoal, a Geisla tava lá na cena do filme da Liz. Então a gente não participou desse do banheiro. É verdade, por isso que eu não E aí, participei. aí acaba. É muito interessante isso. Você sabe que Foi eu uma época muito. vi, eu me lembrei dessa época recentemente, porque eu vi cenas desse filme que ela estava fazendo dentro do programa que o Mojica participou recentemente. Você viu esse Eu programa? vi esse programa. Eu achei desnecessário o programa em si, mas enfim. O É, programa é sensacionalista, né? O programa do é horário nobre aí. Não, no horário total. nobre. Foi sensacionalista, mas, resumindo, né? Foi apresentar o Mojica como está hoje, né? E aí eu vi cenas, você percebeu Eu isso? Que vi. no filme que ela quer montar, tem cenas daquele filme que a gente gravou há muitos anos Ela atrás. misturou vários filmes. Eu acho que, É, inclusive, tem alguns filmes do Rubens aí que eu vi lá também, senti. uhum. Ela misturou vários filmes. Inclusive, aparece o Rafael Borg. Rafael Borg, nosso Sendo, querido do sendo Cinelab, Mojica. É, ele fazia o Mojica nesse filme. O Zé do Caixão. Mojica não, ele fazia o Zé do Caixão nesse filme. Né? Então, ele exatamente, aparece, inclusive. exatamente. Aparece lá vestido de Pois é. Mojica. Não, tomara que a Liz consiga. Tomara que a Liz consiga finalizar o filme, né? Sim, Vamos sim, ver. Ela tá sim. tentando, né? Vamos ver se ela consegue. Porque foi complicado. Foi um filme gravado há muito tempo, 2007. Eu achei que nem ia ter mais, que eu nem ia ver mais essas Eu também. imagens, Eu e fiquei, aí. eu fiquei até emocionado meu revendo essas cenas, né? A gente tava lá. Tava lá por Tava trás das lá. câmeras, né? Pois é. Pois é. E foi, É. se queira ou não, tá? A gente vai depois detalhar isso. O pessoal quiser, comente, inclusive. Mas a gente tá encerrando aqui, jogando papo fora, mas tá valendo. Se queira ou não, esse foi o embrião de tudo depois que veio, né?
da gente, de toda a equipe. Acabou sendo um embrião, né? Foi sim, a gente começou a trabalhar junto lá, né? Mas isso fica para uma próxima. Fica para um uma próximo próxima. programa. Pessoal, né? quiser, comente aí. Nosso programa já está gigantesco. E se ninguém quiser também, a gente não faz. Se não quiser, não faz. Não, se quiser também a gente faz. Se não quiser, a gente faz de qualquer também jeito. A gente faz de qualquer jeito. Porque eu acho legal a gente ter isso registrado, né? Sim, é legal. Sim. Esse nosso podcast aqui, a minha ideia é fazer assim, coisas com informação e de vez em quando com detalhes da vida mesmo, que eu acho que vale a pena a gente registrar, que são importantes ficarem aí para o futuro, aí, futuras gerações, né? Mas tem a ver com o cinema nacional, né? Tem muito a ver com o cinema de uma época, né? Que a gente e se queira ou não, foi um embrião do cinema nacional que está hoje aí. Essa época, a gente viveu esse embrião, né? Com certeza. Isso é legal, acho que a gente pode detalhar isso. Bom, fechando o pós-terror, o que a gente pode alinhavar? Que o termo é infeliz, o nome pós-terror, né, não diz muita coisa sobre esse estilo, mas que, de fato, existem filmes surgindo com características semelhantes, e as características básicas são filmes com roteiros mais elaborados, que contam histórias mais reflexivas, né, que trazem essa necessidade do espectador pensar e refletir, e que não se utilizam de sustinhos sem justificativa. Acho que basicamente é isso. Pessoalmente, para mim, eu diria que isso é o futuro do cinema de terror, do cinema fantástico, não necessariamente fantástico, de terror, de impacto. Eu queria um outro nome para terror, impacto. O gênero impacto. Pós-impacto, o gênero impacto. Olha aí, ó. Aí, ó, tá lançado. Será que vai pegar? Porque eu acho que tem mais força, inclusive. Eu vou até anotar isso, impacto. Gênero impacto. A IC Comics, lembra da IC Comics dos anos 50, né? Eles tinham várias revistas de crime eles tinham essa revista Tales from the Crypt, né? Vault of Horror e tal, e eles tinham algumas revistas de crime que descaracterizavam o horror, para não chamar de horror. Então chamava, por exemplo, Crime Suspense Stories. Sim, tô ligada. Para pegar, talvez até para pegar um outro público, sei lá, entendeu? Não sei. Que é o mesmo lance de transformar em suspense filmes que são de terror, né? Eu acho que é o mesmo conceito, exatamente. Talvez tá faltando um outro nome aí, impacto. Vamos pensar sobre isso. Legal? Legal, interessante. Comentem aí o que vocês acham. Com essa ideia aí, com essa ideia para redefinir o cinema no mundo, vamos encerrar. O novo gênero, impacto. O novo gênero, exatamente. É isso aí, queria agradecer a Geisla, sensacional, foi sensacional, sabia que o papo ia render, foi excelente, a Geisla vai voltar aqui, ela querendo ou não, ela vai voltar, já está intimada para voltar. Entendeu? Eu que agradeço. Vocês comentem aí o que vocês querem, que a gente converse mais futuramente, os temas, que a gente vai entrar em detalhes também. Certo, Geisla? Legal. Eu que agradeço, valeu, e espero que o seu programa faça muito sucesso e venham muitas outras conversas. Muito bom, com certeza virão. Valeu, meus queridos. Para quem for de YouTube, lembre-se de dar o like aí pra gente, muito importante, se inscrever no canal e comentar. A participação de vocês vai ser muito importante. A gente vai fazer alguns programas. Faz tempo que a gente não lê comentário, porque estão vindo alguns programas especiais na sequência. Mas a gente vai começar a ler comentários também em os programas mais específicos para isso. E quem for de Spotify, de áudio, lembre-se de divulgar esse podcast pro pessoal. Pessoal que gosta de cinema de gênero ou não. Eu acho que foi uma aula de cinema que tivemos aqui com a Geisla hoje. Foi sensacional, espetacular. Então, assim, divulgue, vale a pena, distribua esse programa para todo mundo, distribua mesmo, à vontade. Tá aí para isso, a gente faz isso, o nosso prazer mesmo é conversar, bater papo, distribuir, pessoal, o que a gente pode contribuir aí, de alguma forma, a gente tá aí, né, Geisla? Isso aí. Isso aí. Valeu, pessoal, então, até a próxima e beijo no coração para todo mundo. Beijão. Tchau, tchau.